Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do EcoCast. E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? E aí, Dê? Boa noite! Ó, nós aqui de novo. E aí, galera, estamos de volta para mais um lindo episódio. É isso aí. É Cadê isso aí. os entrevistados? Então, hoje nós vamos ter uma surpresa especial para você. Não, deixa eu falar uma coisa. Fala. Hoje nós temos os convidados mais especial que existe na face da Terra. Especiais. Mais especiais que existe na face da Terra. É um episódio especial hoje, porque hoje é o EcoCast que será entrevistado. É a resenha do Eco, né? Estaremos entrevistando Vamos hoje o conversar Israel, bastante. a Diene, que fundaram E o projeto, e a Denise, que também faz parte aqui. Não acho, vou falar, É vou deixar justo, minha sim. indignação aqui, porque eu É acho que tinha que ser justo. com vocês só. Não, Todos, vai, bora. Eu acho justo. A Camila teve, o Henrique teve, agora somos Agora nós- nós. Daqui a gente vai fazer com a Glória, trio. com o Benjamin. Com a Duda. Galera, só um minutinho. Vocês gostam de fotos? Henrique? Eu gosto de fotos. Eu não gosto de tirar fotos, mas eu gosto de fotos. Ué? Se eu tiver com a Você é barriga fotogênico? cheia, eu vou embora. Mas se eu tiver com fome... Ah, porque demora, né? Demora, assim, pra tem que fazer ficar bom, pose. tem que A não ser que o fazer com fotógrafo qualidade. seja muito bom. E nós consegue- temos aqui ele uma consegue- fotógrafa muito boa. Consegue extrair de você o seu melhor, mesmo que de barriga vazia. É isso aí. E nós temos Qual é o Bruna, nome dela? fotógrafa. Bruna Fotógrafa. Bruna Souza, ela é de Paranapuã, atende toda a região de Jales aí. Faz Fala com casamento, nós. festa de aniversário, batismo, velório. Quer registrar o seu momento especial? Bruna Fotógrafa. É É isso aí. isso aí, isso aí, tem o QR gente. Code dela aí. Fica a dica então, pessoal. Se você precisa também de uma fotógrafa top, chame a Bruna Fotógrafa. Fotos E- lindas. Já procura ela no Instagram. E aí, vamos... E aí? agora? É nós, né? É, vocês. Vamos eu- entrevistar você? Não, eu quero entrevistar vocês três. É mesmo? Quero fazer algumas perguntas. Hoje Nossa, vocês vão que descobrir frio na tudo barriga. sobre eu o confesso que eu tô EcoCast. com um pouco de medo do Henrique. Que vir Você não falar imaginava. com a gente. não. Ninguém Não, eu- esperava, viu? É, quando eu fui convidado, né, para participar, eu falei assim, nossa, eu vou entrevistar 3 pessoas ao mesmo tempo, complexo. Então, queria saber de vocês três, por ordem alfabética. Não, brincadeira. Queria saber um pouco de vocês, Israel, Jenny, Denise, se cada um pudesse contar um pouquinho da sua história. Vamos por ordem de chegada? É, cada um. Vocês acham mais fácil? Eu acho, tipo, E quem Israel chegou primeiro? começou. O ovo ou galinha? Nossa, o Tiranossauro Rex. É. Vai começar pelo Israel? Vamos lá. Ah, legal. Então, Israel, fala um pouquinho de você. Mas aí, quando estiver entrevistando eles, eu posso falar também, né? Pode, Pode, né? pode falar. Você é tipo... um bate-papo. Quantos você tem, como começou, você é Ah, casado, agora o você é jogo virou, solteiro. né? Você é uma tem entrevistora filhos? entrevistada. Posso? Pode, por favor. You ready? Então vamos lá. E aí, pessoal? Eu sou o Israel, ninguém me conhece. Eu sou casado 2 vezes com a mesma mulher. Eu amo tanto ela que casei 2 vezes com ela. Essa princesa Diene. Temos um bebê que vai fazer 1 aninho. Daqui semana que vem, né? Ele Benjamin. é filho do primeiro ou do segundo É casamento? do segundo, com a mesma mulher. É, eu costumo falar assim que eu tenho um filho do meu segundo casamento. Com o mesmo marido. Isso. E, bom, eu sou engenheiro eletrônico. Há mais de 15 anos eu trabalho na área de áudio, né? E agora, nesse ano, a gente iniciou o projeto aí do podcast e do estúdio. E a gente continua fazendo também os projetos de áudio. E, assim, tem sido um desafio, de falar a verdade. Estar na frente das câmeras, né? Porque a gente sempre teve na Lá parte de de trás, trás. né? Por mais de 15 anos, eu sempre tive ali só nos bastidores, o cara. bastidor, né? É, Mas e eu é gosto difícil. do bastidor. É trabalhar. ótimo. E assim, a gente se sente até à vontade, né? Porque a gente tá na nossa área. Nossa zona de conforto. É, os bastidores, ele é uma coisa muito legal. Eu já trabalhei também com teatro e a parte de ficar o dia todo, às vezes 2, 3 dias, organizando para um evento de 1 hora, para um evento de 40 minutos. Às vezes é muito interessante isso. Então, acontece muita coisa por trás Mas dos a bastidores. mágica do momento compensa todo, tipo, às vezes Todo o esforço. não foi, tipo, 2 dias antes que você ficou organizando. Às vezes foram meses, né? Foram 9 meses. É uma gestação inteira, até pra tudo aí. Que foi? falando disso, Tá olhando? Vai entrar no... falando nessa Vai. questão de Opa. bastidores,
Quanto tempo você vinha idealizando a ideia do podcast? Isso ficou cozinhando por quanto tempo, Israel? Cara, foi assim, ó. Como é que iniciou a ideia do podcast? Eu, junto com o Kleber, nós temos o aplicativo Guia Clube, Certo. né? O seu clube de descontos. O seu clube de descontos. E aí, a gente queria oferecer para os nossos clientes muito além do que a gente vai oferecer no aplicativo quando for lançado, né? Que é curso de aprimoramento, a gente trazer os próprios empresários para fazer um bate-papo. E aí veio aí a ideia, tá? Do podcast mais pro Guia Clube. Tanto é que chama GuiaCast. Então, o que acontece? Aí, juntando essa ideia, veio o Ebenezer. Falou assim, cara, eu sou fotógrafo e eu quero colher os depoimentos das pessoas que trabalham com a gente, os nossos clientes. Que eles tiram que fotos. eles tiram né? fotos e tal. E aí eu falei, então vamos fazer assim, vamos unir as ideias, né? Eu já tinha um par de equipamentos e ele, né, a parte de vídeo e tal. E a gente meio que uniu a minha ideia, que era do guia, junto com a dele, e fundamos então o Eco. Entendi, né? que legal. Então, assim, veio de duas cabeças pensantes, né? Não tínhamos a intenção de ter o podcast, tanto é que a gente nem imaginou como tornaria isso, né? E foi muito legal, cara. Foi muito legal. Aí depois a gente veio agregando, a Di veio, depois a D, veio a Camila, veio Na verdade, você. eu ajudava por trás, né? No comecinho eu não Sempre, tava na sempre. bancada. Você mas... era dos batidores. Isso. O podcast acontecendo e você correndo com fio na mão. Agenda. ajeitando Não, eles. a parte de agenda. Agenda, agendamento, a Brincadeira. questão Conta um dos pouquinho pra patrocinadores. gente sobre isso, como que funciona, porque assim, as pessoas acham que é só vir aqui e gravar. Tem todo um trabalho antes, Como é que foi, né? como é que foi o teu início? Como é que você começou no podcast? Você não quer que o Israel fale do início dele, depois eu conto a minha parte? Não, Ou você- ele tá contando. E É. aí a gente já perguntou pra você pra ficar tudo misturado mesmo. Então, Junto na e verdade, misturado. assim, eu não queria aparecer por causa que eu tinha que ficar com o Ben. A gente começou o podcast na sala de casa. Na sala, uma sala É que legal fica na frisar frente. isso aí né? também. E assim, era uma sala maior, só que o estúdio hoje aqui, ele tem muito mais estrutura, né? E aí eu queria, tipo assim, do lado da sala ficava o quarto do Benjamin. Então, tipo assim, eu ficava zelando ali por ele, pra ele não acordar, pra ele não fazer barulho, se caso ele acordasse e tal. Então eu falei assim, ó, vou fazer a questão dos patrocínios, eu vou publicar, né, fazer as coisas nas redes sociais e vou fazer o agendamento. Eu faço contato com todo mundo. Ah, então vamos fazer contato com tal pessoa. Então aí eu corro atrás do telefone, do contato da pessoa, mandar mensagem, ligar, fazer qualquer coisa lá. Toda a parte burocrática. Isso. E de assim, agenda ela a fazia. maioria, não é que foram só eu, né? Não foi só eu, no caso. Mas a maioria dos convidados foi uma indicação até minha, né? Foi Sim. uma pessoa que eu que tinha contato. Que entendeu? legal. Assim, teve também do Israel. E nisso a gente descobriu também um lado legal que a Di tem, que é essa parte de organização. Foi muito bom pra gente, né? Como ela falou, a gente iniciou ali os 4 primeiros episódios, a gente fez na sala de casa mesmo, porque eu sempre tive a vontade de ter o estúdio. Mas assim, nunca pensando que ia se tornar um podcast, né? Entendi. E depois, até para uma melhor acomodação nossa, né, pessoal e profissional, aí nós acabamos saindo e locando um lugar, que é onde que a gente está hoje, só para o E estúdio. aí vocês saíram da casa de vocês e vieram direto pra cá. Isso, Isso. direto para E cá. a gente, hoje, não é só podcast que a gente faz no estúdio, né? A gente já gravou clipe aqui, a gente... Cursos, né? Isso, e vídeos, assim, que a pessoa gosta de fazer chamada lá no Instagram, no YouTube. É até legal você fazer esse comentário, porque você aí que tem um curso, gostaria de tirar do papel, mas não tem um ambiente agradável, bacana para fazer a gravação, não tem aí a expertise de edição, videoaulas, ou até mesmo você quer ter o seu próprio podcast, você pode aproveitar o espaço aqui do EcoCast. Chama a galera do estúdio, ó, do Eco Lá, Estúdio. Eco Galera. Studio. Ó, a galera. Então você pode chamar, você já entendeu que a Jenny vai carregar fio aqui, vai ligar as câmeras. É literalmente uma empresa. Então, assim, É uma vocês empresa, usam o estúdio pra vocês, mas também pra locação. Então, é Isso. uma empresa girando aqui no... Sim.
Um ambiente. Depois eu vim pra bancada, né? Mas assim, lembrando que hoje, né, teve a saída do Ebenezer e tal. E Isso, é bom até a gente frisar, porque foi uma questão bem pessoal, tá? Não Dele. aconteceu nada, a gente não brigou, né, gente- a gente é amigo e tal. Ele quis seguir um outro tipo de caminho, né? Que ele mesmo decidiu, falou, ó, eu vou para outro lado, que para mim vai ser melhor. Né? E assim, vamos continuar como a gente tá aqui. Ele saiu pra fazer filhos. Na verdade, ele já tinha feito. Né? E aí ele queria poder dar uma questão assim. É muito instável, né? A questão de você trabalhar para você mesmo. Você pode ganhar muito, como você pode não ganhar nada. Então ele queria ter essa estabilidade, e aí ele voltou para um emprego que ele tinha de anos, né? Que ele já trabalhava no hospital e tal. E aí, também para poder dar essa segurança para a família, né? Que Sim. tá chegando um bebê aí, ele precisa disso, né? Mas Ele vocês- sente a necessidade disso. E a gente tem que respeitar a escolha dele. Mas, hoje, assim, acho que é importante a gente falar que a gente ainda tem pessoas que trabalham por trás. Não Sim. né? A gente tem o Renan, que é o nosso Agra- editor. Queremos agradecer ao nosso editor aí, o Renan, que está sempre ao nosso favor. E também o Thales, que é um dos nossos parceiros aqui. O Thales também nos ajuda aí na parte social, de redes sociais, né? Muito legal. Mas Então, isso muita é muito coisa bom. ainda. E também feito agradecer. por nós. Nós temos que agradecer. A nossa. Sim. A Denise. Ao Henrique, Henrique, e a a Camila, Camila. que com certeza está nos assistindo Porque, também. querendo ou não, as pessoas elas se desprendem de um tempo para estar aqui. Sim. Não ganhando nada com isso, né? Então a gente também é muito grato a vocês. Muito obrigada, É, Paula. isso só Obrigada. acontece por causa de vocês aí também. falando da Denise, né? A terceira mosqueteira. Então aí veio para preencher o espaço para ajudar também na bancada. Fala um pouco de você, Denise. Conta um pouco da tua história. Gente, eu não contei a minha vida. Você não contou? É verdade, ela não que eu contou. Só fiz? falamos no podcast. Agora Nem eu eu fui terminei. Sabe por que é a Por culpa isso que eu dela? falei pra ele falar. A culpa é dela. A gente tava falando de você, aí ela falou dela. Ó, aí cadê entrou o pra Volta ela. pra mim. Não, mas é um bate-papo. Não Aí é? agora Ó, quem tocaram- tiver com a Ó, garrafa, fala. Quem estiver com a piada garrafa, interna, então essa vai. piada interna. Quem estiver com a garrafa vai falar. Então Muito vai. bom. Quem Vamos tá com a girar garrafa assim, hoje, eu vamos vou girar. terminar ou não? Conclui, Israel. Concluindo. Vamos Conclui um girar pouco assim, mais. ó. Pronto, agora é Concluindo, então, terminando o podcast. Então, aí eu tinha um serviço paralelo, né? Na qual eu fiquei 15 anos. E faz 2 meses que eu me desvinculei para dedicar 100% ao estúdio e aos projetos que eu já fazia de áudio. Eu ia perguntar isso, porque você entrou nessa Isso. questão do outro parceiro de vocês que saiu por questão, assim, de ter essa estabilidade. Uhum. Eu ia jogar isso pra vocês. A gente sabe que a Di tem um outro trabalho Sim. além daqui e você também tinha. Eu também tinha. Também tinha. E por quanto tempo você ficou nesse trabalho? Eu fiquei 15 anos 15 nesse anos. trabalho. É uma vida, né? Sendo CLT. E, tipo assim, pra eu me desvincular disso, quem me conhece, conhece meu temperamento, eu fiquei muito tempo pra tomar essa decisão. E foi muito difícil. Eu imagino. Mas aí, vale já até a frase pro ecoar, hein? Se você quer viver algo novo, você precisa sair da sua zona de conforto. Não tem como. Não tem como. E eu saí da minha zona de conforto para buscar algo muito maior, também para cuidar da minha família, ter tempo mais, um tempo maior para minha família, dedicar mais a eles também, mas também para viver algo que era um sonho meu, que é um sonho, né? Sim. E estamos aí na e jornada. é gratificante você estar podendo viver esse momento. Com assim. certeza, dele. É, É gratificante. Não assim, é fácil falar não é isso, né? fácil. Continua sendo difícil. É difícil, porque ser empreendedor hoje no Brasil é É difícil. muito complexo. Na Tem a atual, dor e a delícia, Isso. né? mas de tudo é isso. um desafio muito grande, mas vale a pena. Eu acho que valeu a pena. Vamos saber agora da Diene. Passa a garrafa, conta então, a tua pra história, Quem tá com a Diene. garrafa... O pessoal do Instagram tá ligado É aí. verdade, gente. Manda os aviãozinhos aí pras pessoas. Galera, pra todo mundo que nós estamos ao vivo. estamos ao Hoje vivo está ao aí. vivo no Mande Instagram. aí pro Instagram. vizinho, pro gato, Você tá pro podendo cachorro, ver um pro pouquinho dos periquito. bastidores aí, ver um pouquinho. Se tiver alguma pergunta, Ajuda manda aí. nós. Se tiver alguma coisa, assim, em específico que vocês querem saber, manda aí, pergunta Manda pra aí, gente. manda aí. Pode perguntar que a gente vai responder agora pra vocês. Então vai. A Di tá com a Então, garrafa. agora eu estou com o bastão. Vamos lá. Eu tenho 32 anos. Embora não pareça, parece que eu tenho mais. Acho que eu nem Brincadeira. falei, mas eu tenho 33, acho que eu não falei. 33, Mas a garrafa tá com isso. você. 33, Israel? 33. Você rodou de pneu murcho, então. Rodou, cara. Acabadinho.
Trabalhou na mina de carvão. Ô, louco. 15 anos trabalhando no esgoto e nas dunas. Então, eu tenho 32 anos. Eu sou formada em educação física, né? Aí eu terminei educação física, fui fazer um seminário. Nossa, fugiu a palavra agora. Às vezes eu tenho um TDAH, né? Antes de você começar a falar, eu preciso fazer um comentário. O Israel tem dificuldade, né? Ele mesmo disse de sair da zona de conforto. A Diene, eu conheço ela há muito tempo. E ela é totalmente o oposto. Pra não dizer maluca. Temperamentos. Porque Obrigada. ela vai falar agora, formada em dança, fala tudo, Diene. Eu vou falar. Fez dança, 467 Se você deixar, eu vou falar. faculdades. 400 coisas. Não, eu vou deixar, mas eu precisava comentar que Não, você é verdade. é esse poço Verdade. de entusiasmo, de iniciativa. É muito aventura. legal isso. Embora eu seja aventureira, né? Eu gosto também de ter um porto seguro, né? Que é esse que está do meu lado. E que é muito bom, né? Saber que... Pra equilibrar também. Isso, assim, é muito bom saber que você tem pra onde voltar. Mas, assim, eu acho que então, você não se definiria aventureira, mas sim... Ousada. Tipo assim, pode falar a palavra. Fugiu a palavra. Tá, então Tava vou na minha tentar cabeça. falar coisa e de você ao fala se vivo. é isso, Quando depois é você ao vivo, lembra. é Você... assim. É que a gente depois vai editar. Vai Então, na- assim, não é que eu sou aventureira. Na verdade, é que se a pessoa fala assim, bora, eu falo, bora. Bora, Bill, vamos, entendeu? E eu não tenho medo, entendeu? Eu sei que é arriscado, mas eu acredito que Eu Deus acho que está sempre com a ousado gente. seria a palavra, né? Então. É. Deus está sempre com a gente, Ele não permitiria que eu fosse por outro caminho, entendeu? Até para que as coisas que eu vivo agora, para que aquilo que eu sei, aquilo que já passei, amadureci, fosse para isso, fosse para que hoje eu tivesse uma família melhor, mais estruturada, entendeu? Tivesse mais cabeça. É isso. Então, vamos lá. Sou formada em educação física. Eu fiz licenciatura, terminei licenciatura com 3 anos de faculdade. E aí eu quis fazer um seminário, né? Um seminário teológico em Belo Horizonte, que a minha ênfase era dança. Então, eu tinha toda a questão teológica, mas eu também tinha aulas de dança, porque era para conduzir ministério de dança, grupo de dança da igreja, né? Igreja evangélica hoje. Para liderar e tal, para você saber como é da estrutura que o ministério precisa e tal. Tipo as meninas do Faustão. Só que evangélico. Cristãs. Só que evangélico. Isso. E basicamente isso mesmo, assim, né? Mas eu formei em teologia pelo seminário, e aí eu fiquei 2 anos em Belo Horizonte. Poderia ter feito, né, a convalidação do curso, porém eu não achei que fosse uma coisa necessária. Eu não ia querer seguir a profissão de teóloga, né? Era só por uma questão pessoal mesmo, um conhecimento. Eu ia ser pastora. Dos anjos. Tô até vendo você pregando. Abra a tua Bíblia e dá uma rodopiada Faz uma pirueta lá. de dança. Não. Eu preguei no seminário, mas não teve isso aí, não. Foi bem legal. Enfim, aí depois eu quis fazer... no 3º ano, tinha a opção de todos os alunos ir fazer um prático, que era fazer missões mesmo, né? E eu queria ir muito pra onde, amor? Como é que é o nome do país que eu queria ir? Angola? África? Não, esqueci, gente. Deu um branco Você aqui. foi pra Alagoas. Sim, pra onde eu queria ir? País, outro país. Ah, ela não queria lembro. ir. Ai, United gente, depois eu States? lembro e esqueci. Paris. Mas não, por algumas razões do próprio seminário, né? Moçambique. Eles fizeram... Não, eles fecharam o prático lá. Achei que era sério. Ela queria ir pra Wakanda. achei que era Gente, esqueci, de verdade. Esqueci. Ai, Vocês estão atrapalhando ela, tá cagando. Vai, desculpa, vai, você tá com a fica aí garrafa, fazendo fala aí. piadinhas. Por alguma questão do seminário mesmo, eu acabei indo pro Nordeste, né? Pro interior do Nordeste. Fui pra Alagoas, né? Numa cidadezinha que é maravilhosa, que eu amei estar lá. Conheci pessoas Foi nessa época, encantadoras. gente, que eu morava em São Paulo? Foi em 2013. 2014. Bem depois. Nesse período você já estava estudando para concurso? Não. Na verdade, assim, eu vou chegar lá, mas eu nunca estudei para concurso. Mas eu vou chegar lá. Enfim, aí eu fiz esse prático e era para eu ter ficado 9 meses. Acabei ficando só 3 meses, quis voltar embora. Eu vi que algumas coisas não tava legal na questão psicológica. Falei, não, eu preciso ir embora daqui. E meu pai me ligava e falava, vou te buscar. Eu falava, não, eu tava 2.000 quilômetros daqui e tal. E eu senti muita falta, quis ir embora.
não acho que tenha nada de errado nisso. Foi uma questão. Não, você Foi uma ver como questão era. pessoal mesmo. Eu acho que Era voluntário? era. Então, você Isso, tá... e foi muito bom o tempo que eu fiquei lá. Foi muito bom. Eu vivi coisas incríveis e conheci pessoas incríveis. E, tipo, aquela cidade tá no meu coração. É Água Branca, o nome da cidade. É uma cidadezinha no interior de Alagoas, bem com a divisa com a Bahia mesmo. Eu voltei e tal. E aí, esse ano de 2014, eu fiquei sem muito saber o que fazer. Porque a faculdade tinha começado as aulas. Não tinha como, né? Eu tentar fazer alguma coisa. Então, esse ano eu dei muita aula de dança, né? Eu já era formada em licenciatura de educação física e dancei a minha vida inteira, desde de criança. Eu lembro de eu dançando, foi por isso até que eu escolhi o curso de educação física. E aí eu falei assim, vou dar aula. E aí uma academia abriu as portas para mim, comecei a dar aula, tive muita aluna. E foi muito legal e tal. Mas aí eu comecei a estudar no próximo ano, 2015. E aí, em 2015, eu fiz o bacharel de educação física. Terminei o bacharel. Porque era uma coisa assim, que eu não queria, tipo, deixar inacabada, entendeu? Comecei a trabalhar no bacharel. E aí, eu percebi que, tipo assim, eu ia ter que trabalhar muito pra eu ter uma vida... retorno. Isso, pra eu ter uma vida... Alcançar os objetivos. boa, assim, tá? né? Tipo, nossa, não dava. E ganhava muito pouco. Por uma questão... assim, de insatisfação, eu peguei e falei, vou prestar um concurso. Eu tava treinando uma moça que tava prestando concurso. E ela nem pro TAF, né? Pra parte física e tal. E aí ela falou, por que você não presta? Não é isso que eu quero pra minha vida. E realmente, nunca pensei em ser polícia, nunca pensei em ser bombeira, nada. Mas foi uma Você tá coisa armada que eu... aí? Não. Eu Tá sou bombeira, armada. não tenho arma. Eu sou arma. E aí, tipo assim, falou assim, por que você não presta, né? Te dá uma estabilidade profissional aí e tal. Você nunca vai conseguir ser rica, de fato. Mas você vai conseguir, tipo, viajar, você vai conseguir ter um carro, uma casa. Eu falei, ai, tá. Eu tava tão insatisfeita, eu falei, vou. Aí fui, prestei o concurso. Você nem estudou pra prova. Não porque eu estava na faculdade, foi o tempo que eu estava fazendo a faculdade, Tá. né? Era pra ser mesmo. E tipo assim, não tinha jeito. E eu tive uma base muito boa, assim, né? Na escola e tal. Eu estudei escola particular um tempo. E aí eu peguei e passei nesse concurso. E eu falei que se eu não passasse na primeira, eu não passaria nunca mais. Porque eu nunca mais ia prestar esse concurso em si, né? E aí eu fui fazer, na verdade, eu estava nas últimas provas. Nem sabia se era aquilo que eu queria mesmo na minha vida. Mas eu falei, vamos indo. Caí de paraquedas lá mesmo, militarismo. E aí minha vida virou de cabeça pro ar. Que ano que foi isso? Foi em 2000 o meu edital é de 2015, né? Que eu fiquei prestando concurso, porque você vai várias vezes para São Paulo é e tal. ano de edital, né? Você Isso. presta a primeira prova e vai um ano Toma posse no outro ano. Isso, Tem- exatamente. tem várias Praticamente na fases, mesma né? data que você prestou a Isso, prova. São várias fases. Isso. E aí, no outro ano, eu tomei posse e fui. E aí, 2016, Nesse né? período, você já era casada com Israel? A gente casou... Não, em 2016... Mas você já namorava? Isso. Já. Ixi, a Esse gente... período da Lagoas lá que Desde você já tava namorando. 2009. Tava Isso. junto. 2009. Você já. aguentando firme Aguentou aqui. tudo. As E eu lá aventuras. na... Ah, entendi. Cada vez ela... é porque agora eu vou fazer não sei o quê. Meu Deus. Não, agora eu tô terminando educação física, eu vou fazer... Nossa. Sabe a história da pipoca que ela ficou enrolando? É. Você falou ele, entendi. Foi mais Aí ou daqui a menos pouco, isso. não, eu vou fazer medicina. Não, então... Então Vai, fazer, Ó, eu tô vai. indo. Só faltou- Tô fazendo intercâmbio. eu vou lá pra Dubai, vou... E aí, só pra eu terminar rapidinho, Vai, pra Dê pega poder a garrafa. falar. Não, Ela, em vez de deixar os detalhes pra gente fazer pergunta, Ela Ela já vai tá contar falando tudo. tudo eu já. não tenho que perguntar. A hora que terminar, não tenho que perguntar. Eu achei que ela ia fazer, ó. Passei por isso aí. Que legal. Conta sobre ele, já tá contando. Mas eu sou detalhista. Não, tudo bem, mas depois. Então Faz vai. parte do meu temperamento. Não Você sobra- também é assim. Não sabe a pergunta depois. Pode continuar. Mas tem Não a- tem nem uma hora de podcast. O Israel já falou dele em 5 minutos, agora deixa todo tempo pra mim. Conta tudo. E aí, tipo assim, Mulheres. eu fiz, então, a escola. Aí, nesse tempo, a gente casou. Aí, eu terminei a escola. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que também não estaria 100% plenamente satisfeita, né? Porque, embora eu estaria bem melhor, numa situação bem melhor financeira, mas eu não estava satisfeita com aquilo, eu queria mais. E eu falei assim, vou fazer um curso que eu sempre tive vontade de fazer. Porém, quando eu fiz cursinho, viu, gente? Antes de tudo fazer educação física, eu fiz um cursinho em Rio Preto. Fiquei 1 ano lá estudando para prestar vestibular, né? Em faculdade e tal.
E aí, uma vez eu tava lá conversando com um rapaz, tava fazendo um cursinho, ele queria medicina. E ele falou assim, ele falou assim, o que você vai prestar? Eu falei, eu tô pensando em prestar odonto. Aí ele falou assim, eu sou dentista, não presta odonto, porque o material é caro. E foi falando, tipo assim, que era caro pra montar Desanimando, totalmente. ele jogou areia, tipo assim. Aí eu falei, cara, aí eu vou fazer educação física, né? Tipo, né? É um curso muito melhor. Mas enfim. E aí eu falei, vou fazer esse O curso de material é uma odonto. bola de futebol, Então, bola de vôlei, bola de tênis. Super barato. Pega um par de meia velha e faz uma bolinha. Ivete. É uma... Então quer dizer que odonto, desde o início, lá do começo, lá de trás, a Jenny, Foi, era o seu objetivo. Isso, e eu lembro, tipo assim, quando eu era criança, eu falei assim, uma vez pra minha mãe, eu quero ser dentista. Ela, por quê? Eu falei, porque um cara que é dentista que eu conheço, ele mora numa casa tão bonita, eu quero ter uma casa bonita também. Achava que ele ia ficar rico, Esse que ele era era o rico. sonho. Eu falei, vou ser dentista. Mas do enfim. jeito que estão cobrando aí as próteses, implantes agora. Não, eu ia falar, abriu eu acho Mas tem muito. várias áreas, né? É, Várias agora, áreas. agora é possível que o dentista fique muito bem. Não, mas Essas essa lentes, questão- né? tudo Lentes de muito contato caro, era gente. só pra Estética, agora né? pra Parte dentro. A parte de estética. dentista é muito caro. É mesmo. Muito caro. Eu lembro quando começou a colocar aqueles... Se você não ficar rica, pelo menos você já economiza, É. entendeu? Porque Colocava você um não brilhante vai no gastar com dente. dentista. Nossa, é Aí verdade. a pessoa tinha uns Era brilhantes tipo no um dente. piercing, tinha, né? que que Aí eles Ai, comendo, meu morde Deus, que aquilo, quebra o vergonha. dente. É, Eu tinha piercing. Piercing piercing no no dente. dente. Mas eu falo Meu pro Deus. Israel, assim, né, que... Tem um piercing, não, é frango. Não, ele tá brilhando. Então eu falei pro Israel, assim, que não é uma coisa que, tipo, eu quero ganhar dinheiro. Eu queria, tipo assim, fazer muito trabalho voluntário e tal, né? Mas vamos Aí, vamos lá. voltando, você estava na polícia já Aí era eu falei, bombeira. isso. Aí eu falei assim, vou prestar, então, uma faculdade, um vestibular. Vou tentar entrar em odonto. Entrei em odonto, fiz 3 anos e meio. E aí eu ganhei nenê, né? Engravidei nesse tempo. E já aí... estávamos casados de novo, a gente tá? já tinha casado de novo. Não, mas é verdade, você nem chegou a parte que você largou. Nem hein? largou. Já foi, né? Já ficou Não, lá atrás. isso já Ficou lá pra atrás. trás, ficou pra trás. E aí eu ganhei nenê, né? Engravidei e tal. E aí eu decidi esse ano, né? Não voltar pra faculdade. Pra eu poder ficar com ele, cuidar esse momento dele. que não isso. volta, né? Não volta, exatamente. O último ano da faculdade, né? Eu consigo fazer o ano que vem, mas o primeiro ano do bem eu não consigo fazer o ano que vem. Nunca Exato. mais. Exato. E ele é minha prioridade, o Israel é minha prioridade. E o Israel Que lindo. me deu todo Love time. apoio. Me deu todo apoio. E eu falei, vamos. É muito triste, assim, que, tipo assim. Faz outro bebê nesse período? Calma. Não. Calma, Não sei, amigo. né? Se Deus mandar, amém. Eu vou ser muito feliz e tal. Mas a gente é muito aberta à vida, né? A gente fala. Com certeza. Mas, assim, eu vejo as minhas amigas, assim, tudo colocando foto de preto, que tá lá, né, nas fotos já de formatura, apresentando TCC, e aí eu fico assim, ai, gente, como eu queria estar ali. Ainda falo pro Israel, ele fala, Ah, não, calma, mas valeu a calma. pena. Você ficou Você bem. você não é perdido, não é perdido. Não é. Jamais. Mas Você não tá assim, jogando sua faculdade não, eu nem fora, acho que eu tô jamais. ficando pra fora. Acho. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida terminar a faculdade em 2022, terminar a faculdade em 2023, 2024. Deus sabe. Eu E tenho- família é isso, né? Porque, assim, da mesma forma que você falou que você decidiu tomar uma atitude tão desafiadora pra você, porque você gosta, né, não é desafiador. Do conforto, do né? Mais seguro. Mas você preferiu pela sua família, porque você Sim. colocou que pelo bem e pela Di, né? Você foi algo desafiador pra você, à mesma forma, o seu sacrifício por ele. Então, isso É, é sabe, porque família, eu fico né? pensando assim, Isso Dê, é tipo assim, família. eu já vivi 15 anos naquilo lá, e eu sei que vai ser mais 20, 15, 30 anos se eu quiser. E tipo assim, eu queria algo novo, né? Então, A gente veio aqui, eu costumo falar o seguinte, eu gosto de dar sempre exemplos e conversando um dia com meu pai, eu dei um exemplo. Meu pai trabalhou muito tempo na construção civil e eu falei pra ele, aqueles caibros que vocês colocam pra segurar as telhas, quando você precisa pôr lá 10 metros e a madeira só tem 5 cada uma. Você precisa fazer um encaixe de um lado e de outro da madeira e encaixar. Então, os dois lados cedem para se unirem, para se encaixar. É isso mesmo. Então, você desafiando o teu hábito de sempre ir, de não ir, agora indo, o mudando, que ela fazia antes. quebrando o eu paradigma, fiz. e você que sempre está acostumado a ir freando, dando uma maneirada, falando, peraí, agora eu vou fechar aqui mais para minha família. Então, a gente vê aí uma evolução. A gente vê o teu temperinho sobre ela, pra ela conseguindo ter essa tranquilidade no ânimo E e o deixar. dela E a mesma transbordando coisa em mim. para você. Então, isso é muito legal de ver. E isso vai aumentar cada vez mais. À medida que vocês ficarem juntos e tal. E uma criança é uma desafio, delícia. né? Uma criança é uma delícia e é É muito realmente, gostoso. depois que passa...
Eu tô com uma pequena de 1,8, vocês sabem. E Pequena tem que aproveitar cada minuto, cada E eu momento. tenho uma de 14 e dou um conselho pra vocês. Aproveitem mesmo, porque passa muito rápido. Então. Meu Deus, 14 anos, eu lembro quando você engravidou. Mas E aí eu vou passar o bastão pra você. E aí nasceu seu bebê e aí você ficou em casa. Foi. Resumindo. Assim, eu tô trabalhando, né? Eu ficando em casa de não ir pra faculdade, né? Sim, à noite e tal. Isso, mas ele tá crescendo, logo já tá tão mais independente, não A hora precisa que ele tiver com tanto. 15, você volta. Não, ela já perdeu a faculdade que ela trancou. Tem que ser Mas logo. foi isso, assim, ter filho foi uma realização, sempre quis ser mãe, né? E quais são os seus planos? Você, além do... Porque assim, é 3. O bombeiro, o podcast, e aí você quer terminar a faculdade. E aí você vai Odonto. exercer. Então, assim, de imediato, eu não penso em exercer, assim, largar o bombeiro, porque eu ainda quero ter condições de fazer isso, né? Mas eu vou trabalhando com os dois, né? Eu tenho uma folga muito boa, né? Eu trabalho um dia, folgo 2. Uma escala muito Dá pra... Isso. Dá pra eu conciliar os dois Fazer uma normalmente. agenda. Isso. E é isso, assim. E quando Já eu tô até puder, vendo. eu vou... Você vou tem plano de sair? Tenho sim. Vou fazer igual o João Kleber agora. Para. Mas se para não sair tudo. também... Para tudo. O quê? Eu quero agradecer Ah, não. os nossos Eu tô patrocinadores. sentindo o cheiro. Eu tava E um sentindo o deles- cheiro, mas eu não Meu queria Deus do desconcertar. céu. Um deles mandou Para pizza pra gente. Gente, é duas? É sério? Império da Pizza. Uau. Ô, Adeus, Mário. dieta. Meu Deus. Ô, Marião, obrigado, cara, Gente, pela obrigado, parceria. vale a Delícia. pena. O podcast da pipoca... Deixa eu abrir pra ver. Ah, isso ah, aí. Eita. Ó, essa fica aqui. Não, deixa aqui perto de mim. O podcast da pipoca, a Jenny pediu um sorvete sem açúcar. Pra Agora... É equilibrar. pizza sem glúten. Agora, então é o quê? É sem glúten? Pizza sem glúten. Olha, Olha foi só o só. Lula ganhar, já começou as picanhas. Olha. Aí, ó. Aí, ó. Não tem Não picanha vamos não? entrar Aqui tem. nesse mérito. Cadê a outra? Tá ali. Calma, você vai comer quantas? Ah, eu mostraria as Ô, duas. Mário, obrigado, viu, Mário? Eu mostraria Vamos as deixar duas. o QR Code do Mário aí, da Império da Vamos Pizza. fazer uma merchan aqui, deixar a Merchan. tampa aqui. É, um Agradecer detalhe. também os nossos outros patrocinadores, É, né? um detalhe aqui, que o Império não é só no nome, viu? Virou um Império mesmo. É o Mesmo, Império. mesmo. Império Top, da top, Pizza. Vamos tirar uma foto dessas pizzas aí. Nossa, que top, hein? Eu que sou Se vira. ansioso, amo a velocidade que fica pronta essas pizzas. Quando eu É peço, fantástico. eu peço e já saio de casa. Chego lá, tá pronto. Parece um fast food da pizza. A é gente fantástico. sempre dá a dica, né, da borda com chocolate. Aí, ó, hoje veio borda de chocolate. Veio. Gente, mas assim, a de catupiry eu experimentei. Outro dia a gente pediu lá na prontidão, a gente pediu, tava de serviço, pedimos pizza. Puxa, eu vou E comer veio isso. com borda de de catupiry. catupiry. Perfeito. Acho que é catupiry mesmo. É muito gostoso. Acho não, né? Cara, Eles trabalham com as maravilhoso, hein? melhores marcas pra fazer, por isso que dá esse sabor todo, essa... Esse tchan. Bom, então refineza beleza, pessoal. toda. Vamos encerrar por aqui. Não, encerrar não. Vamos continuar e Tô vamos brincando. comer. Agora Brincadeira. eu vou passar a palavra pra Denise. Agora. Bem na hora de comer. Olha como ela é esperta. Agora ela Pronto. come. Agora Você ela tá com a come enquanto garrafa você agora, fala. vai. Judiou de você. Enquanto ela Justo come. eu. Que Você a vai ficar Duda fala conversando. assim pra mim, mãe, eu vou assistir o podcast, você só tá comendo. Agora você fala e fica olhando a gente comer. Pronto, vamos continuar. Entendi. Denise, como é que foi pra você vir aqui ser a terceira mosqueteira aqui do grupo? Como é que começou? E conta um pouquinho da tua história também. Ai, minha história eu vou Quem é, resumir Denise? bem resumida. E enquanto isso eu vou comendo Eu também a vou. pizza. Quero Eu nem deixo, saber. eu deixo vocês comerem. Então, a Denise, ela tem 33 anos também. Estou no meu segundo casamento. Segundo casamento também. Segundo casamento, mas não é Com a mesma casamento. pessoa. E você dá graças a Deus? Ah, Tem que dar, né? eu tenho uma coisa comigo que eu nunca me arrependo do que eu faço. Sim. Nunca me arrependo. Então, assim, é aquilo que a Di diz. Tudo é importante para a construção de quem a gente é. Então, assim, não vou ser ingrata, né? Um final de um relacionamento nunca é culpa de um lado só. Por mais que, às vezes, o outro Obrigado. colabora um pouco mais para que isso aconteça. Mas nunca é culpa de um lado só, né? Então, não dou graças a Deus, não. Eu acho que a gente vive um momento... Eu engravidei muito cedo, né? Então, a Denise engravidou com 18 anos. Muito precoce. Então, assim, não tinha maturidade nenhuma e era um relacionamento que não tinha como dar certo. Estudei. Você quer que eu pegue pra você ou daqui a pouco Não, você daqui pega? a pouco eu pego. Eu tô olhando pra baixo porque eu Dá gosto pro de nosso pensar editor. olhando pra Editor baixo. também tá aqui. Vamos
Verdade. Verdade, coitado. E aí, eu engravidei com 18 anos, engravidei muito cedo, só que assim, a Denise estudou teatro por 5 anos. A Denise é sua amiga? A Denise sou eu. Pode falar. Eu mesma. Estudei teatro 5 anos. Não vou fazer propaganda pra Coca-Cola. Nem falou que é Coca-Cola. Sem rótulo. Não é por causa de figurinha, não, tá? É porque eles não patrocinam mesmo. Patrocina nós, Coca-Cola. E aí eu fui embora pra São Paulo pra estudar teatro, ser modelo e tudo mais. E eu acho que o convite veio meio que por conta disso, né, Jenny? Pelo fato de eu ter boa comunicação e ela vê meus stories. E aí ela acha que eu não tenho vergonha. Porque eu gravo meus stories sozinha. Eu adoro falar sozinha, mas aí quando eu tô no meio de mais pessoas, eu fico canhada. E aí a Jenny me convidou por conta de que eles estavam precisando, né, de pessoas pra ajudar na banca. Mas é só isso que você é mãe, esposa e podcasteira? Não. É assim que fala? Podcaster. Ou você tem outra profissão Conta que você já além foi de modelo. artista e modelo? Conta antes. Você tá nas caixinhas de uma... Da Beauty Collar. Isso, É, até não pode hoje. fazer propaganda. Não pode fazer propaganda pra Beauty Collar. Fui modelo, tudo. Eu voltei. E eu trabalho com o meu pai. Meu pai tem uma empresa, né? A Thiago Blocos, aqui em Jales. Posso fazer propaganda de graça? Pode. Mas a Thiago Blocos. E eu trabalho com meu pai faz 12 anos. Trabalho com ele na parte administrativa. Fiz um curso de assistente administrativo no Senai. Porque eu tinha minha filha pequena, né? E tinha outras responsabilidades. Então, eu não tinha tempo, tipo, não tinha intenção de fazer uma faculdade. Pera aí, ô Henrique, vem mais pra cá, porque o nosso amigo Balbino falando que não tá aparecendo. Não tá aparecendo você. Aqui. Olha lá, ó. Oi, lá no Balbino. Instagram. É ali, ó. E Por aí, isso que você não Balbino, tá aparecendo. manda No pergunta Instagram. aí, manda pergunta aí. Eu tô escondidinho aqui porque eu tô comendo quietinho. E aí eu comecei a trabalhar com o meu pai e eu não tinha intenção. Na verdade, quando eu engravidei da minha filha, eu vim embora de São Paulo e eu comecei a fazer faculdade de psicologia. Naquela época, eu sempre gostei muito de psicologia e eu queria fazer psicologia. Eu fiz 1 ano, ganhei minha filha, fiz igual a Di. Parei, só que eu não tranquei a faculdade. Eu literalmente parei minha Abandonou, faculdade. tipo Abandonei. assim. 1 ano, perdi 1 ano. Perdi não, foi experiência, né? E aí... eu comecei a trabalhar com o meu pai, faz 12 anos que trabalho com ele, fiz o curso de assistente administrativo porque era uma necessidade. Quando eu comecei a trabalhar com o meu pai, era tudo no papel, a gente fazia nota fiscal na mão, não tinha computador, e veio bem naquela transição de computador, nota fiscal eletrônica, a gente usava fax. Nossa. A gente usava o fax, pra vocês terem noção. Aí veio o e-mail e tudo mais. Então, eu precisava de um curso para ajudar o meu pai nessa parte, porque o Uma meu necessidade pai... da empresa mesmo. Isso, meu pai estudou acho que até 4ª série. Ele sabe da parte Ele de sabe, pôr meu a mão pai na massa. o meu pai é um engenheiro sem formação. Ele sabe o prático. Ele sabe tudo, realmente, ele dá aula assim pros pedreiros. E ele é um engenheiro sem formação e ele não adianta. Você fala assim, pai, desliga o computador, ele vai lá e arrancou da tomada, sabe? Assim, ele não mexe mesmo. Então, eu precisava disso. Então, eu fiz o curso de assistente administrativo no Senai. E aí, quando eu me separei do pai da minha filha, foi uma situação muito difícil, né? Nenhuma separação é fácil. E eu lembro que meu pai olhou pra mim, meu pai e minha mãe sempre me apoiou em tudo. E ele olhou pra mim e ele falou assim, eu falei pra você não parar de estudar. Agora eu quero que você volte a estudar. Porque o meu pai, ele era inconformado que eu tinha Você voltou a abandonado a morar minha com faculdade. ele? Não. Porque eu trabalhava com meu pai, assim, eu não moro com meus pais, mas eu acordo, vou pra firma e eu fico, almoço, passo o dia Ele todo te até acorda, porque né? Você Ele te casou, liga. mas eu falo assim, nesse período você tava solteira, não? Não, eu fiquei com o pai da minha filha 10 anos, entre namoro e casamento. Quando ele eu te me deu essa separei... intimação, quando ele falou assim, eu quero que você volte a estudar. Não, eu morava na minha casa porque eu já tinha minha casa própria. Então, eu nunca saí da minha casa. Depois que eu voltei de São Paulo, eu morei um período com os meus pais até me estabilizar. Mas eu sempre tive a minha casa. E eu nunca voltei a morar com os meus pais. Sempre fiquei na minha casa com a minha filha sozinha. Só que mesmo assim, pelo fato, meus pais moram no fundo da empresa. Então, eu fico na casa dos meus pais o dia todo. Eu fiz essa pergunta porque, assim, foi muito legal da parte do seu pai te dar um apoio, mesmo não estando tão próximo. Porque a gente vê assim, voltou pra minha casa, minhas regras, não é? Mas não, nesse momento Não. você tinha sua casa, estava lá.
Só que ele teve esse desejo forte em ver Ele você voltando a sempre estudar. teve. Ele falou, ó, eu quero Mesmo, que né? você volte e tal. Isso foi muito legal. Muito E ele legal sempre mesmo. me apoiou Muito legal. muito, muito. E ele sempre quis que todos os filhos estudassem e todos os filhos faziam igual eu. Começava, parava e nunca terminava, concluía os cursos. E aí ele deu esse intimato em mim. Agora, e aí, financeiramente, pra mim ficou apertado. Ter que sustentar uma casa, uma filha sozinho. Por mais que eu tenha uma pensão, não é, né? E eu sempre quis, sempre buscar o melhor pra minha filha, não financeiramente, mas em termos de educação e saúde. Então, minha prioridade sempre foi escola e plano de saúde pra ela, sempre. Então, assim, tiro de mim pra dar pra ela coisas que eu não tive, oportunidades que eu não tive, né? Que não é fácil. E aí, meu pai foi a minha base mesmo, que aumentou meu salário na firma, me ajudou. E Pra ele, você poder pagar a sua pra faculdade. mim poder... Não, pra me sustentar quando eu separei. E aí, ele me deu esse intimato, porque ele só falou isso. Eu falei pra você não parar de estudar. Tipo assim, pai, meu casamento acabou, não deu certo, contei, chorei. Ele olhou pra mim e ele só falou isso. Eu falei pra você não parar de estudar. Toma que é de graça. Aí eu, putz, é Chupa. verdade. Isso era no meio do ano, então eu não ia começar a faculdade no meio do ano, então eu levei 6 meses pra falar, e agora, o que eu vou fazer? E aí eu... Como você escolheu, assim, o... Psicologia, pra mim, eu sempre gostei, só que eu pensava, eu já tinha 26 para 27 anos, uma filha que estava com 8 para 9 anos, trabalhava com meu pai precisava de mim, porque até então era só eu no escritório com o meu pai, e eu falava assim, eu não tenho mais de 18 anos para prestar uma faculdade de psicologia, por exemplo, e ter que ir embora de novo. Como que eu vou catar minha filha, pôr nas costas e ir embora? E a gente sabe da dificuldade que é, por exemplo, hoje não. Hoje, graças a Deus, tem um leque muito grande, né? Hoje em dia as pessoas abriram a mente. Mas até um tempo atrás, as pessoas ainda tinham esse preconceito, né? De, psicólogo, coisa de louco, e tal. Então eu falei, não, psicologia Hoje todo mundo não. fala assim, todo mundo precisa passar por um terapeuta. E aí eu fiz igual a Di. O meu pai olhou pra mim, a gente conversando, um dia a gente indo pro sítio, tudo, e meu pai comentando, ai, fulano de tal, nossa, é advogado, faz tanto tempo, não sei o quê, comprou um sítio, tá rico, nossa, mas tá ganhando dinheiro. Pai, fulano tá ganhando dinheiro? Vou virar advogada. Olha, eu vou virar advogada. E aí... É igual um amigo meu ganhando saúde cap, todo mês eu compro. E aí, naquela realmente, mas aí eu comecei... Todo mundo, você tem boa comunicação, você tem bons argumentos e tal. E aí eu pensei, todo mundo, você podia fazer direito. Você podia fazer direito. A gente tem que estudar muito, já tenho uma filha, tudo, não sei o quê. Mas aí eu comecei a ver o leque que a profissão traz. Que assim, não é fácil. Não tô rica. Não, tá rica mas sim. assim, Ainda. traz um leque de oportunidade muito grande. E assim, é pra vida, a termos de conhecimento mesmo. Lavei a mão ontem, De tá, De- conhecer, de conhecer os seus direitos. Uma pergunta, você atua em qual área do direito? Todas. Eu Ela é sou uma clínica geral. Você solta bandido Clínica também? geral Não. da advocacia. Aí que vai vir. Solta bandido? Aí eu peguei, prestei a Mas faculdade. prende. Não, ainda não tem poder pra aprender. Não, eu já ia falar besteira. Não, é porque tem gente que é juiz e que tem poder pra aprender. Aprender. Não, juiz sim, eu não sou juiz. Não. Mas vai ser, Tá gente. na área do direito. E aí, por fim, resolvi fazer faculdade de Direito. Eu tava falando de outro cara. Deu um chicotado. Eu tava falando de um cara careca. Entendi. Entendi, Aí eu, verdade. Não Cara é hora. careca não tem. Cara careca. Tá ao vivo, hein? Falar cara careca, ninguém vai entender o que eu tô falando. Esse Henrique não dá conta, não. Aí eu resolvi fazer a faculdade, mas aí Leco entrou aí, hein? eu decidi fazer a faculdade, a gente tava no meio do ano. E aí eu fui fazer um curso de inglês até pra ocupar minha mente, porque eu sempre fui assim, quando eu sempre fugi dos meus problemas. Eu acho que a gente tem a opção de alimentar, ou a gente tem a opção de sair do problema. Então, na época que meu casamento começou a ter problemas, eu comecei a ler livros. Eu amava. Pra mim era filme, sabe? Como se fosse um filme, que eu fugia da minha realidade. E aí, nessa época, eu falei, eu preciso estudar, eu preciso ocupar minha mente. Eu fui fazer um curso de inglês. Aí eu vi que eu não tenho dom. Eu odiei. A professora falava assim, good evening, good evening, good evening, good evening. Oi, gente, é dom, é sério mesmo. A minha filha faz curso de inglês há uns 8 anos. Nossa, mãe, né? Você paga pau pra ela. Nossa, eu pago. Eu vejo ela mentira. assistindo filme. Não, e é engraçado que é... nossa, Sem eu- legenda ainda, só... E quando a gente Nossa. não sabe nada de inglês, Eu qualquer acho
coisa que a máximo. pessoa fala, a gente fica apaixonado, né? Eu acho massa. A pessoa chega e fala assim pra você: Oi, tudo bem? Ó, queria saber sobre aquele time que a gente tava vendo, aquele space. Time? Não, hoje as pessoas usam job, usam É, essa palavra. Você fica assim, network. "Oi". Esse é meu job. Eu falo tudo errado, não tô nem aí. Escrevo como eu falo. A Tô gente tentando tem uma melhorar história. isso. Não, A muito gente legal. tem uma Então história você, disso, né? você foi tipo igual a Diene, só que ela fez várias É igual, coisas mas e é diferente. terminava. Você fez várias coisas e deixou tudo pela metade. Basicamente é isso. Não, eu terminei. terminou Aí eu a fiz a faculdade. faculdade de Ah, entendi. Eu achei que tinha parado também. Fiz a faculdade de Direito. Aí, nesse período, meu pai, mais uma vez, me apoiou. Meu pai, assim, nossa, é eu que tô te cutucando. Tá enchendo os olhos d'água agora, falando do senhor, do seu Thiago. Não, Como é o eu nome sei, dele? A minha família é Devair. Devair. E aí, Meu por que pai e Thiago minha mãe. Blocos? É o Porque sobrenome. é meu sobrenome, Thiago. Ah, tá. Eu falei, seu E Thiago. o Pai. esposo dela Todo chama- mundo chama ele de Thiago. E Meu o seu É, esposo? Thiago. É porque eu amo Thiago. Você não Meu tem noção. Deus. Eu tô vendo. Ah, Nossa, você vai então, escolher algum Thiago e achou. ainda bem que ele não pegou teu sobrenome, é Thiago. Não, mas Thiago. eles vão casar, né? Vamos. Vocês estão até Agora desenrolando e tal, quem sabe? Aí ele vai ficar Ela- Tiago Constantino Ele, Thiago. ele olhou pra ela e falou assim, vamos orar junto? Aí, não sei quem não entendeu, ele falou, vamos orar junto. Morar. Não era orar, era orar, entendeu? Vamos Aí pegou a orar mala, junto. levou e pronto, vamos orar Entendi, junto. acabou juntando. Não, tudo. um dia a gente tem que fazer um podcast da minha estresse. Vocês vão rir e chorar, gente. Enfim, aí fiz, entrei pra faculdade. E aí, já no final do meu primeiro ano, surgiu o estágio pra mim na delegacia com o Dr. Biasi, falecido Dr. Biasi. E aí, eu trabalhei... Agora tem uma ponte com o nome dele na cidade. Tem. né? Tem. E assim, a minha faculdade, eu falei assim, pai, como que eu vou fazer faculdade? Trabalhar o dia todo, estudar à noite, e minha preocupação era a Duda. E eu morava, que nem eu falei, morava sozinha com ela. E eu sempre me dediquei muito à educação dela, e principalmente na escola. Tanto é que ela sofreu muitas vezes, eu me culpo muito por conta disso, na época da faculdade. Aí meu pai falou, não, pode ser de manhã. Aí eu comecei a trabalhar, fazer faculdade de manhã e trabalhar meio período na firma. Aí... Ela viu que tava acabando. Não, gente, ai, que pecado. Aí, Eu vou acelerar aqui para a minha história. pode vou falar pra comer. sua vida agora. É, ela quer que eu fale da minha vida pra ela comer a pizza. Aí eu comecei a fazer faculdade de manhã, trabalhar meio período, e meu pai manteve meu salário pra me ajudar e pagava a minha faculdade. Então, meu pai pagou a minha faculdade e, assim, me ajudou financeiramente com as minhas despesas. Aí, no final do primeiro ano, surgiu o estágio. Eu falei, e agora? E você... Eu fazendo faculdade de manhã, fazendo estágio. Aí eu falei pro meu pai, surgiu a oportunidade de estágio na delegacia, assim, assado, meio período na parte da tarde. Meu pai falou assim, vai. Eu falei, mas e a firma? Não, a gente vai dando um jeito. Nisso, a minha irmã tava com um problema no trabalho, me ligou chorando, que ela ia fazer, que ela não tava bem no trabalho dela. Falei, já sei, sai do serviço e vem trabalhar com nós. Que eu preciso de alguém aqui para me ajudar. Contei pro meu pai e meu falou, é isso mesmo, manda ela vir trabalhar com a gente. Aí minha irmã saiu do serviço. Onde ela trabalhava? Ela, não posso falar agora também. tá. Porque eu tava falando que eu tava com problema Tá. no serviço. Mas qual que era a área? Era um comércio? Não, era um problema bom. no comércio. Era um problema bom. Não posso falar agora. Ela Aí, tava ganhando muito, é, trabalhando pouco. Não tava aguentando. Que Falou, problema, hein? "Meu, não tô aguentando. enfim, aí ela foi trabalhar e eu fui fazer o estágio. Concluí minha faculdade, terminei, passei na OAB, graças a Deus. E aí tô trabalhando na Thiago Blocos e fazendo bico de advogado. Bico. Tá, agora eu fico imaginando, ó. Ela entra andando na frente do juiz, dando tchau de miss, porque é modelo. Na hora que ela chega lá na frente, ela fala, good morning. Pra Mas todo ela não mundo. sabe se despedir, né? Pra todo mundo, né? Hello, pro pessoal que tá assistindo. Pra juntar tudo Bye. dessa história. Bye, eu sei. E se o juiz Parabéns, não já acata o que pode ela pro- determina, ela joga um bloco na cabeça dela. Basicamente isso. Não, Aí muito a legal. Di me achou, me stalkeou no Instagram, me achou lá e falou tem assim... cara não, de você podcaster. Tem que ir lá no podcast. Aí É. eu vim. Mentira, a gente se Podcaster. conhece desde quando eu morava em São Paulo. É, Desde você morava com a... 2006. A gente tem uma amiga em comum, né? Daiane. E aí, Daiane morava com a Você foi, Denise. inclusive, dormiu lá em casa, não foi? Ficou lá. Passarinho? Passarinho. Aí, Passarinho. Daiane também é bombeira. isso. Aí, a Daiane falou, "Ai, vem aqui pra casa, vem conhecer minha casa em São Paulo. Aí eu vou conhecer a Denise lá. E desde então a gente... As redes sociais aproximam mais É. ainda, né? Aí a gente passou a ter mais essa ligação. Aí, aproveitando que você tá falando, depois a gente fala mais um pouquinho com eles. Aí eu vou pedir pra você também me ajudar um pouco.
na entrevista, mas alguma das partes da sua profissão tem a ver com você estar toda emperequetada, cheia de joias? Tem. Ou não, é só por Não, o por luxo EcoCast. mesmo? Ah, o EcoCast? EcoCast, eu estou fazendo propaganda. Olha aí, pessoal. Não sei se Você vocês... pode levantar o seu braço, por favor? Eu não sei se vocês... Eu não sei se vocês perceberam, pessoal. Isso, não faz isso. Olha aqui, pessoal. com Ela tá toda etiqueta. glamurosa, cheia de joias Ai, e ó, tudo mais. Israel. Que a gente Olha os tem, né? pingentes dela. Mas do que são essas joias? Não, Fala pra isso mim. daqui- Fala, faz o merchan aí, Dê. Essa, gente, é sério. É da nossa amiga Bendiz. Bem diz, ó. Bendiz. Nossa, Cadê a Bendiz? patrocinadora. Não é Nossa oficial. patrocinadora oficial do EcoCast É oficial, e da vai. Denise. Ah, legal. Gente, ó, que bacana, né? Olha só, a gente viu 3 histórias aqui que cada um andou para um lado, fez algum tipo de coisa, mas convergiu no projeto EcoCast. Vocês 3 hoje trabalhando assiduamente aqui. A Denise volta, hora e meia, vem mais, vem menos, né, Denise? Mas o Israel e a Jenny sempre juntos. E misturado. E- Vai ter vezes que eu não vou poder participar, né? Como já aconteceu e tal. Mas eu sei com quem eu posso contar. Não vou falar quem que é. Dá pra ver nos olhos das pessoas. E eu achei muito legal você comentando a respeito da mudança que você teve de rota. Né? E todas elas trouxeram para hoje. Vocês aqui, a amizade como uma afinidade, né, que ligou todo mundo. Eu achei muito legal. E existe duas palavras que é fail fast, que é a mudança rápida, quando você entende a mudança de rota rápida. Então isso é legal. Então quando você percebe que alguma coisa está errada ou não vai dar certo, é aquela mudança rápida que você tem que fazer. Isso é muito bom. Que foi o que você fez, né? É. Quando era curso de E psicologia. assim, a gente trazendo mais pro lado voltado da fé, você vê, nada é por acaso. Lá atrás, em 2005, 2006, conheci a Jenny por acaso. 2006. Que veio, né, assim, com as redes sociais a gente veio se aproximando mais. E isso tudo, assim, toda a experiência de vida de vocês com a experiência de vida formou o nosso caráter e nossa maturidade hoje. E tá todo mundo aqui, ó. A política também, né? Parece que aproximou mais. Deixa pra lá, vai. Deixa pra lá. Enfim, É outro- enfim. Mas por quê? Você fala de pensamento político, de visão, ou de ter trabalhado com a política na área Não, política? pensamento, Não, é. pensamento mesmo. Pensamento. É porque assim, ó, os nossos Instagram é tudo junto, né? Aí elas ficavam o dia inteiro conversando e vinha notificação pra cá. Mas não Falei, era de gente, política, nossa época era de Não, fé. de qualquer É, coisa, de né? fé, Ah, de- era Era, verdade. nós Era tava de, no momento de- nosso Mas aí eu de falei pra religião, ela, é. eu falei, cara, chama ela no WhatsApp, a moça do chocolate, porque ela tinha um emoji de Chocolatinho. chocolate lá. Não conhecia Uma barrinha dele. de chocolate. no Agora nome tem dela. um monte de emoji que eu coloquei um monte, mas eu tinha só um chocolate. E aí ficava chegando notificação no celular do Israel toda hora, minha falando com a Jenny. E aí, até um dia ela falou assim, Denise, adiciona meu WhatsApp aí. Por favor, que o Porque não Israel tá dando muito. tá falando aqui. Conversa, você fica o dia inteiro conversando com pensamento de chocolate. A Camila teve uma época que meu celular chegava também, notificação de várias pessoas quando tava conversando com ela. Eu falava, "Gente." Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Agora pro Israel. Manda. Uma pergunta para você, Israel. A gente falou de passado. Vamos começar a falar um pouquinho de futuro. O que você espera do podcast? Não só a nível de o que ele pode se tornar, o que ele vai vir a se tornar, mas assim, qual que é o teu principal intuito, pensando no lado social, espiritual, benefício que ele traz hoje para a comunidade, entende? Ou o que você espera que ele traga para a comunidade. Na sua opinião, o que o podcast pode fazer para a comunidade? Fala um pouco disso. Eu acho que desde do início mesmo, que a gente começou, que sentou lá na sala, no estúdio, quando era em casa, eu, a Jenny, Acabou de falar A da Sara- Daiane, ela entrou aqui. o Ebenezer entrou. Qual que era o intuito do podcast? Era a gente passar uma mensagem que realmente fosse tocar para as pessoas. E aí a gente estava pensando no nome. E a gente ficou ali uma tarde pesquisando o nome. Quando eu tava Falamos vendo, da ideia, né? De ter uma Falamos- mensagem que pudesse... isso, realmente tocar as pessoas, né? Igual a gente tá falando aqui. Você comentou algo social e tal. Aí, me veio a palavra de eco, né? E aí eu tava pesquisando algumas imagens e vi lá eco. Eu falei, cara, e se a gente colocar eco, né? EcoCast. Então, eu trago essa visão inicial.
que é de realmente todas as entrevistas que a gente faz aqui em diferentes áreas realmente ecoar para as pessoas, tocar nelas, mudar a vida delas, porque a gente traz pessoas de diversas áreas, né? Para realmente a gente fazer a diferença em cada área, seja na música, seja no empreendedorismo, seja na área psicológica. Inclusive, só um adendo, pessoas que às vezes não pensam como nós, né? Pessoas que têm lados de Pensamentos outras diferentes áreas, mesmo. isso, que são diferentes de nós. Mas assim, a gente não quer denigrir ninguém, a gente quer, na verdade, que a pessoa possa ter voz, né? Que ela possa vir aqui e falar o que faz sentido para a vida dela e que essa forma, né, que ela vive, no que ela acredita, possa ecoar de alguma forma, entendeu? Uma coisa bem... pode falar. Só para fechar. Então, pensando no futuro, eu acho que a ideia é a gente continuar nesse caminho, ecoando cada área aqui para as pessoas que estão nos assistindo realmente possam ter um mindset, uma mudança de mentalidade naquilo que a gente está falando aqui em todos os episódios. E eu, assim, o que eu acho, assim, que é muito legal, né, da experiência do podcast, é que as pessoas vêm, elas contam sobre si, né, elas falam do que elas pensam, o que elas acreditam, a essência delas, e de alguma forma a gente se sente parte, sabe? Acabei de pensar numa coisa a Denise vai casar daqui uns dias, né? E aí, tipo, a gente teve muitas semanas que passamos pelo menos aqui uma hora e meia, 2 horas juntos. Eu espero Então, a ser gente convidado faz para esse parte. casamento. Viu? Eu também. Será que o Eu senti EcoCast uma vai estar indireta, lá? agora tá falando que assim, que a gente fica muito junto. Tipo assim, inclusive a Denise vai casar, a gente vai estar na festa. Eu achei que foi uma indireta. Não, pode ser, mas não era isso, não. Assim, eu queria dizer assim, que a gente sabe, né, da sua luta, do que você passou lá atrás e tal. E é muito bom ver a pessoa, tipo, dando uma volta por cima. Então, isso faz a gente se sentir parte, mesmo que a gente não for convidado pra casar. Meu convite... Mas eu Mas aceito. a gente... Eu não ligo de vir no meu convite, Camila e família. Não precisa vir no meu nome. No meu nome. Pode vir, Camila e família. Que tá lá. Não, eu vou falar uma coisa agora que eu pensei aqui. Diga. Tem gente que fala que eu tenho pensamento acelerado, não sei se é verdade. Acha? Cara, você tem noção de que você está desconstruindo uma das coisas que você lutou por 15 anos? Você sabe por quê? Qual que é um dos maiores desafios de uma pessoa que mexe com áudio e cuida de um ambiente musical? Estar na frente. Outra coisa. Cara, o eco é um problema gravíssimo. Sim. Em qualquer lugar. Você ficou 15 anos resolvendo problema de eco lá. Colocando a caixa no lugar. E ainda vou. Pra não atrapalhar. A gente achando que era uma coisa Você muito entendeu? séria, né? Isso Todo é mundo aqui sério. concentrado. Isso sério. é sério. Você tem noção? Olha a Não, coisa agora que... você me fez olhar com Olha outros com olhos com também. esse olhar. Olha só. Você vai lá, vende um projeto para um ambiente para resolver o problema de Do eco. Aí você fala assim, Nem nas horas sempre, né? Mas vagas tudo eu vou bem. desconstruir isso. Nas horas vagas eu vou deixar o eco Ecoar. reverberar, A ideia ecoar. do eco, assim, do nome, foi, tipo assim, da mensagem ir e poder voltar várias vezes. Sim, Para as pessoas é muito poder legal. tocar as É pessoas. muito propagar legal. mesmo, né? Porque o Não, eco mas a faz gente isso. entende o que você quis dizer. Você entendeu? E isso é muito louco. É uma viagem, é uma viagem. Eu fiquei pensando, pô, é tipo assim, né? Durante minha carga horária, eu fico resolvendo o problema de eco. Aí, a hora que eu saio do trabalho, eu vou soltar o eco, entendeu? Deixar ele ir. Então, eu pensei nisso, eu achei muito legal. Talvez até por conta de você ouvir muito sobre esse tema na faculdade, Cara, no trabalho. na verdade, a Até- ideia não foi disso. Não foi disso, mas eu falo, a palavra acho que é tão enraizada na tua mente, eu Aham. acho, que ela não soou estranho, né? É. Não soou estranho quando você leu, quando você pensou, você viu realmente o que o Eco faz. Falou, pô, que o podcast EcoCast seja isso, que ele vá, que ele volte, que ele reverbere, que ele amplie, que ele Isso. ganhe lugares ou pessoas que eu sozinho não conseguiria. O EcoCast vai fazer isso. Só que aí eu falo, poxa, 15 anos lutando contra o eco dos ambientes e agora você tem uma... Como se diz? Agora, sabe quando as pessoas falam assim, né? Nossa, eu queria um cachorro. Minha esposa não quer, então vou viver 11 anos casado com ela sem um cachorro, que é o período de vida de um animal, e agora 11 anos com um cachorro. Então você tem 15 anos aí pra ecoar muito, pra meio que, tipo, desfazer o que você fez, entende? Não Cara, sei e é estranho. Você Claro. vai ganhar um cachorro?
Porque eu sei Não. que você sempre gostou de É, cachorro e a então. Camila... Eu sempre Não, falava isso pra ela. não. Eu sempre falava, olha, como já deu 12 anos... Eu sempre falo, né? Ó, já deu 12 anos que a gente tá casado. É a vida de um cachorro. 12 anos sem Quer ter cachorro. um cachorro agora. Agora um cachorro pra equilibrar. Só que aí veio a Glória e aí eu falo, meu... E aí ela veio já... no lugar do cachorro. Não, eu não tô comparando uma criança com um cachorro. não compara Mas eu isso. digo, eu já tô limpando muito cocô, muito xixi pra ter que cuidar de um animal. E dá trabalho, viu, gente? Mas é isso, olha que legal essa metáfora. Eu fiquei pensando, Massa. falando, eu falei, putz, cara, mexe com o som e tal. Então, Verdade. é muito interessante. Você continua exatamente na tua área, só que totalmente ao contrário. É exatamente a mesma Parece coisa. que é só igual, ao mas é contrário. diferente. Não, mas muito legal. E, Jenny, o que você achou quando você começou a participar? Do teu ponto de vista, assim, você acha que está exatamente o que vocês imaginaram quando começou? Tá bem avançado? Ou você acha que, tipo, vai melhorar muito nos próximos meses? Como que você vê o Com projeto? certeza. Na verdade, já melhorou muito de quando a gente começou, né? No começo, que nem a Denise falou, assim, eu achava que ela era, né, toda falava bem e tal, lidava com o público, mas assim, quando ela veio pra cá, é diferente do que ela fazia, porque aí ela tá falando com um monte de gente, embora, né... Aí você viu que ela falava good morning, aí você... Então, tipo assim, você tá aqui é diferente do que você imagina. Porque você, né? A gente vê, às vezes, podcast de pessoa que já tá aí na luta há tanto tempo, na estrada há tanto tempo, né? E a pessoa é super tranquila e tal. E aí você vai fazer o primeiro, você fica super apreensivo, você não sabe, às vezes, como se portar e tal. Então, no começo é mais difícil. E claro que de agora, do que era antes, já melhorou muito, né? Imagino que a gente vai melhorar ainda mais. Outro dia a gente estava conversando sobre a gente fazer um curso para que a gente pudesse melhorar um Aprimorar pouco mais. o jeito de falar, né? Um curso de teatro, às vezes, que vai nos dar uma noção de como se colocar no espaço. Acho que nunca é demais, né? todo E a gente, conhecimento é válido. a gente tenta melhorar sempre, em todas as áreas, né? Como divulgar isso na internet, em outras áreas, né? Não só, tipo, essa questão de estar aqui na bancada, mas de como poder administrar, né? Gerir melhor a empresa. Cara, se você for ver, né? Ninguém que na bancada é da área, vamos dizer assim. Você já fez curso de teatro, você já teve nessa posição, entendeu? Por exemplo, eu nunca fui, eu sempre fui dos bastidores. É muito estranho. A No Denise também começo já foi muito fez, né, estranho. teatro. Ah, Mas vi assim, também. eu já estive nos palcos também, dançando e tal. Ó, Mas é diferente, Ó. você estava peça dançando, famosa. né? Tava dançando. Exato, mas Eu assim, também, querendo mas ou assim, não... Eu gente, sou músico, eu o- sempre o tive te- também o no palco, teatro- mas É diferente disso cara. daqui. Mas o teatro é Totalmente muito diferente disso daqui. Quando eu morava em São Paulo, eu fiz um curso numa escola que chamava Globe, que era um curso de TV, teatro e cinema, que são totalmente diferentes. TV, teatro e cinema. É. A dicção, o teatro, você não usa microfone. Você tem que ser mais expressivo. Você tem que estar sempre você de fazer frente. exagerado. Você coisas. usa as mãos. E eu tenho essa dificuldade. Meu tom de voz é muito mais alto. Você usa a minha as mãos. expressão Você fala com as mãos. é muito mais. Porque o teatro traz isso. Já a TV você não pode. A TV você tem que falar naturalmente. E o podcast também, por isso que eu tô falando. Totalmente É diferente. totalmente Ó, diferente. mais parecido. Uma coisa que... totalmente diferente. Mas te ajuda, né, a ser Não, mais com desinibido certeza, e tal, com certeza. Eu Não, acho que ajuda a ajudaria. esconder a vergonha. Porque você acha que as pessoas não têm vergonha, as pessoas têm vergonha. É. Porque você disfarça, a gente disfarça, entendeu? Mas no começo é mais difícil, né? Você vai desenrolando com o tempo, vai ficando Aí, melhor. uma pergunta que eu queria fazer pra Denise. Denise, você já convidou alguém pra vir aqui ao podcast? Nossa, eu senti eu também. Oi, tá pegando meu pé hoje. Não, eu tô te fazendo uma pergunta. Não, você porque tem uma rede faz de parte, contatos. Você faz parte do EcoCast. Você já fez o convite pra alguém? Ô, fulano, a gente tem... Não? Vamos perguntar pra eles. Como é que faz, Israel? Como é que faz, porque a gente? gente aborda as pessoas. Nossa, na verdade, como é que é alguém abordagem. participa? O Isso teu é- público sabe como que ele pode participar? Por exemplo, tem uma pessoa lá, vamos pensar aqui, um jogador de futebol ou alguém que fez algo inusitado. Nossa, eu queria participar do EcoCast. Assim, Como é que ó, funciona? a gente... É muito legal isso aí, ter tocado nesse ponto, assim. Porque a gente já recebeu na cara dura, assim, a pessoa se autoconvidando, Pô, me né? convida lá. Não duvida lá e eu não tal. conheço ninguém que Quero faz divulgar minha empresa. Tipo, ó. Mas assim, Eu fiz isso, pessoal. Não, mas eu não estava falando de Ela tá falando de você. mim, ela tá falando de mim, jogou na Não minha cara. estava falando de Não, você. Não,
Ó, o Israel sabe quem que a gente tava falando. O Henrique é nosso padrinho, né? O Henrique Israel, é de ele- casa, Duas né? vezes ainda, Ele nosso falou, padrinho. vou fazer um negócio e tal. Aí eu falei, pode marcar o dia, o horário, eu vou. Já que você Mas eu achei insiste que eu vinha- tanto. mas eu achei que eu ia vir pra ser entrevistada. Agora eu tenho que ficar aqui entrevistando. Né? Então tá, já que você se convidou, agora você vai ficar aqui. Então, mas assim, a gente até pensou outro dia em... Porque assim, a gente tem rede de contatos, né? A gente tem uma pessoa que conhece outra pessoa que conhece lá a Patrícia Bravanel. Tipo, Eles você chamam isso. entende? É o mercado XYZ, eles falam, né? Eu conheço o cara que conhece alguém que conhece aquele. Aquele lá. acho que é Nós 5 estamos, pessoas, né? nós estamos a 5 pessoas do nosso alvo. Por exemplo, assim, ó, eu conheço uma pessoa, conhece alguém que conhece a Patrícia Bravanel, que Que conhece conhece- o Silvio Santos. Por exemplo, ó, Entendeu? É vamos isso. dizer assim que eu quero chegar até o Thiago Brunet, né? Eu conheço uma pessoa que tem acesso ao Thiago Brunet e eu acho que entre duas pessoas eu consigo acesso a ele. É, Eu tô essa falando na pessoa- realidade, entendeu? Essa pessoa ela é chamada de Keyman ou Keywoman, que é a pessoa-chave. Como é que é? Repeat, Keyman, please. que é o homem-chave, ou Keywoman, a mulher-chave, a pessoa-chave. Isso. É isso mesmo. Te Não, É legal então, isso aí. é muito legal mesmo, mas assim... Voltando à pergunta, respondendo. Voltando pra responder, assim, a gente conhece uma rede de contatos, né? E aí a gente tem amigos que ajudam nessa rede e a gente vai fazendo convite. Porém, a gente tava até pensando, assim, de abrir uma caixinha e perguntar a quem gente você até gostaria abriu. de ver aqui no EcoCast. Fica aí, né? Fica a dica aí. Pra vocês ficarem Você que tá no ligadinhos. Instagram aí, Mas ó. assim, Conhece alguém legal? Indica pra nós trazemos aqui, nós vamos conversar com a pessoa, Com bater um certeza. bate-papo. A gente é Você muito pode até- aberto, a gente é muito você aberto. pode E até- tem espaço pra todo mundo. Dependendo, pode até deixar lá que pergunta você quer que faz, se for uma pergunta que não é Isso, indelicada. isso. Porque às vezes vocês entrevistam pessoas de uma determinada profissão. Tem alguém assistindo que gostaria de trabalhar naquela área e tem dúvidas sobre a área. Sim. E às vezes a dúvida dela não é a dúvida do entrevistador. Não foi montada uma pergunta ou pensou Sim. naquilo. É. Então, às vezes, mandar essa pergunta previamente é legal. Nossa, eu gostaria que vocês convidassem alguém que trabalha com, sei lá, é um químico. Eu tenho uma dúvida, eles vivenciam isso, passa por isso. Às vezes até traz alguma pergunta que vai linkar com o que a plateia pensa. Mas que legal essa tua sugestão da caixinha. Na caixinha, Nós é o que colocamos a semana gente- passada. E teve uma pessoa, e a gente fez o convite pra pessoa de quem mandou a sugestão. Uma, né, Uma das- do pessoal que mandou das e tal. dicas. A gente pegou a dica. Vai trazer aqui em breve, a gente fala. Quem Isso que é muito legal. Logo, logo vocês não vão conseguir mais ter esse privilégio de poder participar falando, olha, me convida, ou olha, convida fulano. Se Deus quiser. Se Deus Não, quiser. e assim, Vai se tornar igual consultório Vamos médico. Ó, vaga degrau agora por só degrau. para abril do ano que vem. Eu marquei uma consulta médica recentemente. A minha esposa falou: se você perder, é só em junho. Não, mas Não, eu esse tenho particular. consulta médica em Rio Preto marcada já pra abril do ano que vem. Particular. Aí um amigo meu foi fazer um. É uma foi- realidade, Foi né? no oftalmologista pelo SUS e marcaram ele para 2025. E eu falei, ó, o cara que vai te atender nem se formou ainda. Esse cara tá cursando. Eu falei pra Ele tá ele. fazendo a agenda dele O cara futura, ainda tá, o cara que vai te atender tá cursando. Meu Deus. Então espero que isso aqui se torne como o SUS, né? De agendamento. Não, e assim, que nem eu falei, a gente tem espaço pra todo mundo, né? Que, Com certeza. né? A gente só fica, tipo assim, tentando não deixar o tema muito repetitivo. Trouxe alguém aqui que fala sobre teatro. Não vou trazer no outro episódio de novo. Vou lá Dá trazer um uma pessoa, espaço, né? um empreendedor. Depois eu vou trazer uma pessoa que trabalha na prefeitura. São os critérios que vocês usam isso, pra... isso. Mas Pra a gente... diversificar, né? Pra não Mas a ficar gente vai atender todo mundo ainda, se Deus quiser. Sabe uma pessoa que eu gostaria de assistir? Quem? Vocês ainda não entrevistaram, eu acho, ninguém. Ou talvez sim. Vocês já entrevistaram esse pessoal que adestra pet? Não, mas é uma... Cara, É uma boa. isso, eu sempre sonhei em ter um cachorro, tá, Camila? Fica a dica pra você que sempre A gente tá proibiu os percebendo. meus sonhos de ter um Vamos Eu animal. tenho um fazer o cachorrinho pra Dogcast. te dar, você quer? Então, eu até comprei baixei um livro em PDF, Como Adestrar o Seu Cachorro. Eu tava já no capítulo 3, quando ela bateu de pé junto. Você não vai ter o cachorro. Eu falei, por que eu vou continuar lendo isso? Mas no livro... Você não quer? Eu tenho um filhotinho. Não, querer eu quero, mas eu não posso mais. Eu tenho uma filha agora. Então, o que acontece? É um tema muito legal. Eu acho que é muito legal, né? Essa questão de como Legal. adestrar e tal. Vamos atrás, sim. E agora, eu queria chamar vocês. Eu acho que né, a Denise falou. Quer falar mais alguma coisa, Denise? Não, já falei. Quer abrir seu coração? Eu queria chamar... Abra o seu coração. Queria chamar o pessoal agora, todos vocês de casa, para um momento especial. Um momento Qual delicioso. momento será, meu Deus? É um momento... Vou tentar fazer uma voz bem de corte. Você me ajuda? Vamos. Porque, assim, Faz a segunda voz. você também está sendo entrevistada, Não, mas... Não, mas o Ah, foco os é dois esse. homens, Um vai. momento
Ecoar. Não, tá certo. O momento, O momento ecoar. Esse é um momento que eu não sei bem o que faz, mas A ele gente faz não vai, e não sempre tem faz. momento antes do ecoar? Então, é isso que eu ia Momento. perguntar. Ah, tá. Sinônimos. Não, gente, Sinônimos, é diferente. isso. É o sinônimos de amor e amar. Então vamos primeiro pro momento sinônimos, depois nós vamos pro momento ecoar. No momento sinônimos, a gente vai ver o que vocês falam a respeito de algumas palavrinhas. Você lembra as palavras? Lembro. Hoje é um episódio inédito e totalmente Inédito, diferente. especial. Você lembra de todas as palavras? Todas as palavras. Não, ele vai inventar, tenho certeza. Eu lembro de todas as palavras. A cara dele. Como funciona, pessoal? Eu vou falar uma palavra e imediatamente eles têm que trazer à memória uma coisa que vem, que tem ligação com essa palavra. Eu acho que ele não lembra de todas as palavras. Então vamos lá, vou pegar a minha cola aqui, Vai. que eu não lembro todas as palavras. Vamos lá. Ele nem sabe. Vou perguntar pra Jenny primeiro. Eu ia passar batom, mas tá bom. Eu vou Vamos lá, Jenny. Precisa de batom. Caixa d'água. O que eu falei? A cara Não dele. pega fogo na caixa d'água. Ó, Pode ser? Oh, é bom, hein? Um calorzão que tá igual já. Então, Maravilhoso. Piscina, né? Não, é Calorzão. as palavras dele. Ah, tá, Ele desculpa. é um entrevistador, então vamos Com respeitar, certeza. né? Então. Desculpa. Eu Caixa posso d'água. responder? Caixa Não d'água. gosto de água. não gosta? Não. Oxi. Ô, louco, eu adoro água. Nossa, eu amo água. Se Não, nós deixar... amamos. Você não gosta de ir pra praia? Inclusive, eu quero agradecer a Eu Casa gosto de das ficar Águas. olhando o mar. Casa das Águas. Nós gostamos de água, você sim. gosta de Eu água adoro água. Casa das Águas. Obrigado, obrigado. Pessoal, aí, ó, Marquinhos, uma informação importante. Importantíssima. pH. pH excelente para consumo humano. Água excelente, próprio para que você beba. E eu fiquei sabendo uma coisa essa semana. Que tomar a água em temperatura ambiente faz mais bem pro corpo do Com que ela certeza. gelada. Eu não Já sabia defendi disso. essa tese lá em casa Não também. sabia disso. Né? Achei Envolve muito legal. uma contração Água natural aí. é vida. Água natural é... E vamos lá para a próxima palavra. Próxima, vai. Vocês estão preparados? Eu sei Manda, que tamo brava. brincando Vamos lá. aqui. Essa é pro Israel. Paternidade. Paternidade, cara. Ainda bem que você não perguntou pra mim, né? Eu acho que a gente... Eu acho que é um exemplo. Que a gente tem que deixar assim pros nossos filhos. E... Eu espelho a paternidade em Cristo. Em Jesus. Então, ser um pai, assim como Jesus é conosco, né? Aquele pai amoroso, cuidadoso, mas na hora que tem que puxar a orelha, tá lá pra puxar Se também. tiver que virar umas mesas e xingar todo mundo de fariseu e víbora, tem que... Hadug nele. Não, legal. Família. Família. Família é o propósito de Deus, né? Eu sou muito grata pela minha família, porque Deus me deu aí uma chance, né, de reconstruir a minha. Quando a gente achava que tudo estava perdido, Deus, ele veio e mudou tudo de novo, graças a Deus. Eu orei muito por isso, o Israel sabe. Mas família é um propósito de Deus, é um projeto de Deus e eu acredito que a gente tem que dar valor, tem que valorizar. É a nossa base, é o nosso suporte. Quando tá todo mundo contra nós, a nossa família sempre tá do nosso lado. É isso. Pra mim, família é isso. Denise, trabalho. Importante. Job. Um job. Oh, international. É importante e necessário, né? Não tem como evitar? A não ser que você queira virar hippie, viver no meio do mato, comer das Como eles dizem, tem vida mais barata, mas não presta não. Não, eu acho que é importante e necessário. Mas, assim, a gente não pode ser escravo, né? Eu acho que a gente ser escravo do trabalho... E nem do dinheiro também. Eu acho que não. Eu acho que não é isso. Quando, no meus últimos... A pandemia, ela me deu um choque de realidade nesse sentido. Porque eu fui me perdendo nessa minha correria de trabalhar, fazer estágio, fazer faculdade, casa, filho. E eu vi que não valia a pena. Então, assim, por mais que você ganhe menos, que você tenha uma vida mais simples, mas o trabalho ele é necessário para a gente sobreviver, para manter, para Pra te pagar dar as um dinheiro, contas. né? É gostoso viajar, é gostoso ter um conforto, sim. Mas eu acho que ele não é tudo. Então, eu acho que ele é necessário, mas eu acho que não vale a pena, às vezes, deixar a família, o tempo passar, como de vocês que estão com o filhinho pequeno, por trabalho. Não vale. Ou viva aquela frase, né? Faça o que você goste e não, Não precise precise trabalhar. trabalhar. Nunca Exato. mais.
Ou então, aquela outra, né? Quando eu termino de trabalhar e quero descansar, vou simplesmente pro outro trabalho meu. Tem gente que descansa fazendo outro tipo de trabalho. Que é o que eu tava fazendo. É. Muitas pessoas fazem isso. Eu era 24 horas. Eu fui parar no psiquiatra. Você está descansando agora? Ainda Nesse não. momento? Não, Fábio, porque agora você está... Esse é um Mas trabalho. também Não, aqui não, sim. Hoje tô, mas eu ainda preciso desacelerar um pouco. Bastante. Certo. Toma a Ritalina, melhora. Deixa eu falar, o trabalho, assim, o que eu penso, ele é importante, né? Porque provê o nosso pão de cada dia, o dinheiro que a gente precisa para sobreviver. Mas ele não a gente não pode servir ao trabalho. O trabalho tem que servir a gente. Exato. É, A gente igual não pode ser dinheiro. escravo isso, dele, né? né? Pra isso Isso que... aí dá uma boa frase de lá em... Dá. Trabalho... Como é que você falou? O trabalho não pode... A gente Cê- não pode servir ao trabalho. O trabalho serve a gente. Henrique, uma Pra coisa. gente passear, Você né? falou que estudou teatro. Você era comediante? Não, essa engraçadice minha veio Sabe do ventre mesmo. a geleia, o biscoito? Você conheceu? Eu fiquei sabendo, teve um episódio aí É, que a gente ficou sabendo vai umas ao ar coisas, amanhã, que vai né? no ar, isso. No top. dia que eu fui entrevistado, eu Tá falei. vendo? As pessoas falavam, pô, você tinha que ter sido comediante. Mas, né, passou a vez. E agora a última palavra. A última palavra. Pra quem? Pra todos. Pra todos. Eu quero que cada Vai. um fale um pouquinho. Deus. Cara, o nosso pai, na verdade, ele tem que ser o nosso porto seguro. Ele sim, né? A gente tem a nossa família, que é uma base, né? Mas acho que Deus é fundamental na vida de cada um, principalmente na minha. Eu permaneci, como eu falei aqui no começo, 15 anos num trabalho. E sou grato às pessoas que me deram a oportunidade. Mas eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez e proporcionou até hoje na minha vida. E eu tendo essa conexão muito forte com Ele, foi Ele que me deu a direção para estar nesse novo caminho. Entendeu? Então, eu sou grato a Deus pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que nos cercam. E com certeza Ele sempre vai ser o nosso pai, sempre vai ser o nosso porto seguro. É É Deus nos bastidores do rapaz dos bastidores. Dos bastidores. Então, Deus, enquanto você tá no palco, Deus tá ali, nos bastidores de você. Meu amigo. Deus, Diane. Deus, então, guardei essa palavra, né? Que muitas pessoas usam ela, inclusive, quando a gente faz as perguntas aqui. É tudo. Deus é tudo. Deus, ele está nas coisas simples da nossa vida. A gente tem que ter um olhar aí... qual a palavra? Assim, sensível. Sensível para percebê-lo. Ele sempre direciona a gente tem que buscar Deus pra gente não enlouquecer, pra gente, mesmo em meio às tantas dificuldades que a gente vive na vida, os problemas, né? Tá trabalhando, tá estudando, tá com filho, tem todas as preocupações, tá fazendo estágio. Deus ali tem que ser aquele que vai te deixar que vai te dar aquela paz que excede todo o entendimento para você continuar, né? Eu acho que a pessoa sem Deus, ela já está morta, né? Deus, ele vivifica a gente. Deus é aquele que a gente pode confiar. Deus é absolutamente confiável. Deus é o Senhor da história. Ele está junto conosco, passando por todos esses desafios. Deus é tudo. Deus é tudo. Você falou uma coisa que me lembrou. Acho que foi no sábado, uma pessoa da igreja falou para mim: Deus está o tempo todo falando com a gente, mas há muito ruído. É como você falou. A gente tem que estar aberto. É como você falou. A gente tem que pra estar ouvir. sensível. Ele está o Sensível. tempo todo É. próximo da gente. Denise, Deus. Não, a Di usou a minha palavra. Deus pra mim é tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu agradeço Ele sempre que lembro, que penso, pelo fato de eu conhecer Ele e ter fé. Porque eu olho pra minha vida e tantos desafios a gente passa, e mesmo tendo fé, mesmo crendo, é tão difícil. Aí eu fico pensando, como que uma pessoa ela consegue? Como deve ser triste viver sem Deus? Como deve ser triste viver sem fé, sem esperança, sabe? Essa pessoa deve sofrer muito, muito, muito. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter fé, por Ele existir, por Ele ser o meu Deus, sabe? Para mim é tudo. A minha família é minha base, e acima já vem Deus, e Deus é tudo para mim. A Tudo. sua fala, ela me lembrou um negócio que aconteceu comigo quando eu estava no bacharel, né? No meu último ano da faculdade de Educação Física.
professor meu muito querido, ele me orientava, né, na educação física. Ele era professor de TCC mesmo, de trabalho de conclusão de curso. E ele era ateu. E eu gostava demais dele, vivia conversando com ele, trocando ideia com ele. E a gente já tinha discutido em sala de aula, no meio de todo mundo, assim, que eu sou cristã e ele era ateu, então a gente ficava naquela luz e tal. Mas, assim, era uma pessoa que sempre que acabava a aula, eu saía conversando com ele da sala de aula e tal, né? E aí ele falou assim uma vez pra mim, eu fiquei curiosa, porque eu falei assim, professor, se o senhor não acredita em Deus, em quem o senhor coloca a sua esperança, né? E aí ele falou assim, nas pessoas. Eu creio que as pessoas vão ser melhores, que as pessoas vão melhorar com o tempo, que elas vão ser encontradas pela bondade. E aí eu falei assim, professor, o senhor vai ser decepcionado, porque as pessoas elas não são melhores sem Deus. Então aí, isso que você falou, né? É uma vida triste, uma vida vazia. Sem esperança, né? A gente não tem Sem esperança. E assim, pra mim, Deus é tudo mesmo. Minha família é minha base, mas se hoje ele aparecesse aqui e falasse assim... Eu agradeço a Deus que ele não me testa a minha fé dessa forma. Porque se ele fizesse como na Bíblia, que ele tivesse que tirar tudo de mim para provar a minha fé... Você desviava. Não. Ah, bom. Eu aceitaria. Porque Jó, pra né? mim, Jó foi assim. porque pra mim ele é tudo mesmo. Jó foi não assim, tem José sentido. foi assim. Muitos foram assim. E é muito Muitos. difícil, cara. Sabe qual é o problema? Entrando nessa parte de religião, é que as pessoas não entendem, que é bíblico, que a gente tem um livre-arbítrio. E aí joga toda a culpa e a responsabilidade num Deus que não existe, num Deus mau, sabe? Que E ele não chicoteia. é isso, ele chora, ele entra em desespero, porque assim, Ele sofre, né, com ele você. sofre porque ele só quer que a gente ora, que a gente pede, que a gente busca fala com ele, ele, né? porque é isso, É entendeu? um relacionamento. Ele quer que a gente tenha relacionamento Sim. com ele. É porque, Intimidade. a gente tem um livre-arbítrio e ele não vai agir na nossa vida senão a gente ia sem ser a permissão, marionete, né? sem a nossa permissão. A gente não quer que ninguém ama a gente obrigado. A gente quer que as pessoas sejam livres pra nos conhecer e nos amar como somos. Bom, Eu isso acho daria que um Deus quer podcast, isso. gente, porque se for E eu falar acho que de Deus, quanto mais intimidade nós termos com Deus, mais sensível a gente vai estar a Ele, né? Pra poder realmente entender o que Ele tem pra nós. Exato. A gente precisa Sem estar Deus, sensível. se você não estivesse sensível, você não estaria aqui hoje Sim. com esse estúdio, né? A gente não teria o nosso casamento restaurado. Restaurado, muitas coisas eu não teria verdade. feito minha faculdade, eu não teria tomado a atitude que eu tomei de sair de um relacionamento. As pessoas me perguntam, mas o casamento é pra sempre, você acabou com o seu casamento, não sei o quê, Deus, gente, o que Deus tem a ver com isso? Foi as suas escolhas, né? Eu São engravidei com atitudes, né? 18 anos, eu cometi um pecado, eu vivi num pecado, eu tive as minhas escolhas. Então, isso são consequências das minhas atitudes, não é Deus. Muito Não é bom. isso. E agora, o momento ecoar da forma correta. Finalmente. Vamos falar então todos juntos. Então vai. Momento ecoar. Posso Isso. pedir uma licencinha só pra eu sair e já volto rapidinho? Vai. Pode. Quero colocar Vai, o não celular peques pra mais. carregar. Enquanto você vai, a gente vai Eu fazer acho que um tem um momento, carregador um momento ecoar Tem. triplo. Hoje é um dia Tripa? especial. É, triplo. É. É especial. Mas tá muito longo. Assiste aí, curte, comenta e compartilha. Voltei, galera. Vai ser bem legal. O momento ecoar é um momento que vocês vão fazer o seguinte, ó. Ah, meu Deus. Vocês têm que deixar uma palavra. Vocês não sabem disso, né? Não. Não, Você vocês- tá fazendo agora? É inédito. Vamos lá. Israel, você vai ter que deixar uma palavra pro mundo, tá Meu bom? Deus. Mas, de novo, como eu estava aquele dia, ó. Uma palavra só? Acabou tudo, não sobrou ninguém. A última nave que ainda está de pé com os foguetes ativos está lá. Você tá lá em Eu não cima posso falar uma frase. e você vai gritar lá pro pessoal lá embaixo uma frase. Ah, tá. Que você deixa pro resto da humanidade que tá aqui ainda. O que sobrou da humanidade. Começa por mim. Qual é a câmera? Câmera aqui. Câmera 3. Cara, o que eu queria deixar pra vocês é, como eu falei no início, que esse ano eu passei por um processo de transformação muito grande, né? Quem me conhece, quem viu Israel ano passado, tá vendo hoje, tá um pouco diferente. Um Israel que deixou os medos para trás, que deixou a insegurança e que tá realmente dependente de Deus. Então a mensagem que eu queria deixar para vocês tenha um relacionamento com Deus, tenha uma intimidade e deixe os seus ouvidos sensíveis a Ele, porque Ele vai te dar direção para o próximo caminho. E como eu falei no início,
a gente só vai conseguir viver algo novo saindo da zona de conforto. Então, eu tô falando isso porque eu vivi. Então, por exemplo, quando um pastor vai pregar, ele primeiro precisa ser tocado para depois falar, né, com ali as pessoas, os membros. Então, eu tô falando isso, essa frase, nesse momento, porque primeiro eu tô vivendo isso. Então, quer viver algo novo? Saia da sua zona de conforto. Eu acredito que Deus vai dar a direção para vocês. E tenha sempre gratidão pelas pessoas que estão ao seu redor, pela sua família. Preze isso. Preze a sua família. Primeiro Deus, depois a sua família, depois o seu trabalho, as pessoas que estão ao seu redor. E com certeza, o nosso alvo aqui nessa terra é realmente ecoar, né? No nosso caso aqui, ecoar coisas boas, mas ecoar também Deus, né, para as pessoas. Muito bom. Quer ver um jogo diferente? Passa o joystick pro próximo. Para Deus, deixa ele controlar. Você, Di, agora o teu caso é diferente. Ué? É diferente. Teu caso é diferente. Você dele, tá num barco, você tá num barco, tá bom? Ah, tá. Deixa eu E pensar junto aqui. com você tem mais meia dúzia de pessoas, mas ainda cabe 400 pessoas. E você tá vendo um monte de gente com boinha. Você tem uma palavra para dar para eles antes que o tubarão morde todo mundo. Nossa, gente, não tinha pensado nisso, não. O que você fala para essas pessoas? Eu ia falar, vem, gente, vem pro barco. Sobe aí, nossa, mas não vai Sobe caber aí. todo mundo. Tá na sua mão. Ele falou que cabe. Cabe todo Cabe mundo. pessoas. Nossa, Cabe é o todo Titanic, mundo. então. O que você Não, fala mas eu pra gostaria eles? de deixar uma mensagem que não é nesse caso. Só que se eu tivesse essa situação, eu ia pegar essas pessoas e falar, vem, pode subir, a gente tá junto no mesmo barco. Mas eu queria deixar uma palavra, né? Você falou, eu vou desenvolver um pouquinho essa palavra, que é sobre confiança, né? Confiança em Deus, no caso. Eu acredito, e eu tive momentos muito difíceis da minha vida, e que eu me senti sozinha, né? Como todo mundo já passou por problemas, todo mundo já passou, já foi assolado aí pelo espírito da tristeza, né? Pelo aquele momento em que te rasga o coração, em que você fica sozinho e tal. É um momento que a gente procura aproveitá-lo para poder crescer, para poder amadurecer. E nesse momento eu ficava brigando muito com a minha mente, que a minha mente ela é meio perversa, assim, ela fica jogando coisas que não existem, me passando medo mesmo, né? Então era uma luta, assim. E aí eu ficava repetindo para mim que Deus é absolutamente confiável, Deus ele tem controle de todas as coisas, Deus é soberano sobre o mundo, ele tem controle, o mundo está na palma das mãos de Deus, ele faz o que ele quer, né? Eu ficava pensando que o coração do rei está nas mãos do Senhor, Deus inclina o coração do rei para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para onde ele quiser, para que seja cumprido propósitos e desígnios do Senhor. E Deus tem absolutamente controle de tudo. Eu ficava pensando também que não é só a questão dele ser soberano, é da questão de você crer, você confiar que Deus ele preparou algo para nós, né? E acreditar nisso é uma confiança, né, que excede todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento, e tudo isso traz isso para as nossas vidas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, eu quero deixar essa palavra. Não sei que momento que você está na sua vida passando por isso. Creio que não é à toa que você está assistindo isso. Então, creia nisso. Confie em Deus. Ele é aquele que pode todas as coisas sobre nós, pode mudar a história da nossa vida. Tá vendo? Esse Muito aí já bem. vai escapar do tubarão. Já. Confia em Deus que ele vai dar um jeito. Ó, de novo, a Diane deixou 10 segundos só pra você, você viu? Entendi. Então, E agora, o que Eu tá falo acontecendo muito, comigo? mas eu não sou a única. O Ela mundo tá tá no avião. acabando, o avião tá caindo, o que não, que é? você é o seguinte. Não, era um barco. Você tá de Não, o paraquedas. seu era Mas tá eu gostei, afundando. eu peguei, É. mas eu peguei. Você tá num avião. Ah, eu tô no avião. O avião tá caindo, tá? Eu Mas você tenho tá de enjoo. paraquedas. Você Tem tá de paraquedas. paraquedas. Ah, tá. Mas tem outras 3 pessoas caindo que estão sem paraquedas. O que você grita pra elas? Que não é o fim. Agarra em mim. Ótimo, bom Não começo. é o fim, porque a gente tá aqui só de passagem. E a gente vive essa vida como se ela fosse tudo. E a gente esquece do verdadeiro destino, que não é aqui. Perfeito. E então, eu acho que... Não sei o problema que as pessoas estão passando. Cada um tem as suas dificuldades. Mas tudo é provação para nossa santificação, conversão para a nossa santificação, para a entrada no céu. Então, assim, o tempo todo
até o dia que o avião estiver caindo e a gente estiver na beira da morte, Deus vai estar trabalhando na gente com a esperança de que a gente seja convertido para que a gente possa entrar no céu. Então, quando a gente entender que tudo isso aqui é brincadeira, que tudo isso aqui é mentira, que a gente só tá de passagem, fica mais leve. Fica Muito bem bom. mais leve. Então, gente, não é o fim. Não é um É isso aí. Principalmente pra mim, que tenho paraquedas. Vocês. Não, mas gostei muito. Você pegou o gancho e é isso aí, não é o fim. Muito bom. Eu Bom, fiquei ensaiando isso aí em casa, pensando o que eu vou falar. Porque Aí ele já eu venho- conhecia, aí né? saiu, Gente, nossa, eu nem falar, saí. falei nada do que eu falei. eu mas, não pensei mas eu muito. que te atrapalhei, que eu joguei você lá no oceano. Mas eu não tinha pensado nisso. Mas hoje foi inédito. E Eu vim aqui achando que eu ia realmente entrevistar, porque hoje foi um jogo corrido, eu mal falei que a gente... Foi uma corrida, eu achei que eu ia entrevistar. Quando você começou a jogar as perguntas, eu ficava assim, e agora vocês falando, eu pedindo, Senhor, me dá a frase. Porque eu não preparei nada. Ó, Tira essa Preparar, frase. nem a gente E preparou. nós eu não vamos tinha nem pegar, pensado. nós vamos Não, pegar o não gancho. Você disse, não é o fim para você que está aí em casa, mas é o fim desse episódio. Quero pedir para você compartilhar com seus amigos. Comente, mesmo que seja para xingar a gente, porque isso o YouTube ele entende como Ele adora ele briga. ama, entendeu? Então ele vai entender que tá tendo pessoas agindo e reagindo ao vídeo, entendeu? Mas é claro que a gente espera muito elogio Tem um de você que convidado tá em especial. A casa. gente tem... Peraí, a gente tem um convidado Acabou de muito chegar especial aqui, aqui. É, vem cá. Ô! Ai, Ai, beleza, Quem gente! chegou, cara? Aqui, ó, o motivo, ó, da nossa... Eita, lindo. Fala Do oi nosso pra fruto. câmera! É? Ô! Tá ficando loiro. Mas ele era mais é que tá ficando clarinho igual o seu, né, Ô, Di? cara. Ei, você tá aqui ao vivo, ó. Dá Pra tchau pro todo pessoal. mundo. Ó, Vai eu vou lá, só, bem. só vou Esse é o concluir meu Benjamin. recadinho e vocês Então já vai. vão falar com o Ben. Então não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. Comentem aí aqui Curta, embaixo o manda que para vocês todos os acharam. Compartilhe. Coloque as perguntas que vocês gostariam que fossem feitas. Coloque aqui quem vocês gostariam que fosse entrevistado. Participe, pessoal. Vamos fazer o EcoCast Ecoar. Ecoar. E agora, vamos fechar aqui com o Ben. Todo mundo dando um tchauzinho. Dá tchau, bem. Tchau, tchau, pessoal. Galera, obrigado, hein? Valeu. obrigado. Vamos ecoar. Tchau. Tchau.